Sports. 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 Sports of America. Sports of America. Sports of America. Podcast. What's up, fã do esporte americano? Seja muito bem-vindo ao Sports of America desta semana, a sua mesa redonda sobre os esportes americanos. Eu sou o Lucas Andrade, como sempre aqui na conferência, eu tenho Thiago Simões. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aí do Sports of America. Tudo bem, Lucas, com você? Vamos lá para mais uma rodada de esportes americanos aqui. É isso aí, que os nossos fãs já estão sedentos, né? O Rodolfo Marques do Carmo. E aí, Lucas, tudo bem? Achei que a gente ia cancelar, inclusive, essa edição por causa da nossa notícia da semana de ontem, né? Fala qual é a notícia, Rodolfo, fala. A notícia da semana é MLB TV disponível no Xbox. Eu achei que depois dessa a gente não ia mais gravar nunca mais podcast. Ia usar todo o tempo, 100% do tempo livre só pra ficar vendo o jogo de beisebol no Xbox. É verdade. Tudo bem com você aí, Lucas? Como é que estamos aí, ouvintes? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos aí. Maravilha. O nosso caçula, o Vinícius Veiga. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sports of America. E a edição de hoje vai estar bem bacana aí. Vamos nessa. Preparando Lucas, mais um pão de queijo, né, Adriano? Fala, Rodolfo. Uma pergunta aí, até a gente falou que ele tinha sido draftado, né? Mas o contrato dele é 10 anos, como o do Purros também. Como é que tá essa questão aí? Precisamos verificar isso, né? O problema é que agora o Purros bateu um home run a mais do que o Vinícius, né? É verdade. Então o Vinícius tá valendo um pouco menos, por enquanto. Não lembro bem, qual foi o jogo mesmo, o Lucas? Contra quem, mano? Engraçadinho, né? É. Eu não me recordo certinho ali. Né? Tá bom. Eu vou responder pro pessoal achar que eu não tô sabendo, mas é que o Rodolfo tá tirando uma, porque foi em cima do Toronto Blue Jays, mas tudo bem. O meu time do coração. Bom, pessoal, vamos começar. Eu quero, claro, convidar quem está ouvindo. O legal é que o Sports of America sempre é o primeiro Sports of America de algum ouvinte, né? Então, se esse é o seu primeiro programa, seja muito bem-vindo realmente, né? Duplamente. E não esqueça de nos acompanhar no Twitter, o @SportsAmericaBR. Temos a página no Facebook também. Temos o blog lá com todas as edições. Inclusive o blog está na nossa conta do Twitter, sportsamericabr.blogspot.com.br. Lá você tem todas as edições passadas com as capinhas, tudo bonitinho. Lá você pode assinar o nosso RSS. E não esqueça, né? Se você que usa o Zune, você que usa o iPhone, o iPod, o Sports of America também está na iTunes Store. E como sempre, rapidamente, aqueles abraços esportivos para alguns dos nossos novos seguidores, nossos novos ouvintes. Isso aqui desde semana passada, tá? Semana passada, do programa passado, até agora há pouquinho. Então, um abraço para o Abdu, para o Vinícius Henrique, para a Lucelena, a futura arquiteta, para a galera do At The Buzzer, o Twitter, para o Felipe Borges, para o Conrado Oliveira, para o Christian, para a galera do canal Space Brasil, para o MN Vikings Brasil, para o Domareta, para o Juliano Russi, da Rádio 1260 AM de Blumenau, para o Everton Santos, para o Theo, para o Mário Caporiti, para o Bruno Brambati, para o Chargers Brasil. Olha aí, Roda, a galera do Chargers. Aê, maravilha. Pô, abraço aí pra galera do Chargers Brasil. Ainda fico na expectativa pelo Padres Brasil. Hein? É isso aí. Tá eu nessa expectativa e o... Essa tá difícil, né? Você tem que montar uma conta no Twitter, Rodolfo. É verdade. E o Vinícius procurando por torcedores do Rocks também, né, Vinícius? Tá difícil. Tá difícil. Tá muito difícil encontrar. Pro Marcílio Vilela, pro Felipe Sanz Carvalho, pro Jornaleiros do Esporte, pro Glauber da Rocha, pra galera do Diamondbacks Brasil, pro Fábio Torres, pro André Rossi, pra galera do Hit Fans Brasil, pro João Pedro Ruiz e pro Rafael Cruvinel. Então, os nossos novos seguidores, nossos novos ouvintes, e vou pedir um favor, vou agradecer a audiência, e se você que tem amigo fã de esporte americano, não deixe de indicar o Sports of America, afinal a gente faz um programa para cada vez mais unir a essa galera toda que gosta das ligas importadas. Mandar pergunta, né? Mandando pergunta aí, a gente pode até gerar algumas edições aí com essas perguntas. Pergunta, né? Da vida pessoal, sexual, enfim, a gente responde tudo, não tem problema. Não tem nada a ver com isso, não. It back to Wycheck. He throws it across the field to Dyson. He's got something. 30, he's got 40, something. 50, he's got it. 40, he's got it. 20, 10, he's got it. End zone. Touchdown Titans. There are no flags on
the field. It's a miracle. Tennessee has pulled a miracle. A miracle for the Titans. National Football League. Pessoal, o nosso primeiro tema do Sports of America, como você ouviu aí na nossa vinheta, vamos falar sobre a National Football League, apesar da off-season, né? Mas nós temos muita movimentação. E eu vou fazer uma apresentação um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo nos outros programas. Eu vou pedir a palavra, senhores. Vocês me dão a palavra? Manda. Porque geralmente, a palavra é sua. Geralmente eu jogo um tópico, a gente, né, joga as perguntas para vocês e tal. Mas hoje, faz uma semana atrás, morria o Júnior Seau, né? Até comentamos, o Rodo comentou, fez uma nota ali no final do programa passado. E a morte dele, além de ser muito triste, porque quem viu o Seau jogar, como eu tive o prazer de ver várias vezes, acho que todos aqui, né? Todos vimos. E é uma pessoa que realmente tinha uma alegria de jogar. E ele se matou, né, com um tiro no peito faz exatamente uma semana. E eu não consegui não fazer a ligação na hora que eu li a notícia, agora toda a imprensa americana só fala nisso, mas eu queria fazer um pequeno histórico do que aconteceu nos últimos 15 meses com alguns ex-atletas. Vamos lá? Olha só, no dia 19 de fevereiro de 2011, então no ano passado, David Durson, aos 50 anos. Para quem não sabe, David Durson, ele era safety do lendário time do Chicago Bears de 1985. É o time mais famoso do Chicago Bears, né? E o David Durson também foi campeão pelo Giants em 1990. Ele também, isso de novo, 19 de fevereiro de 2011. Ele também se matou com um tiro no peito. Na nota dele de despedida, ele pediu para levar o cérebro para estudo sobre danos causados pelo futebol, né, na época que ele jogava. Inclusive ele deu o tiro no peito, senhores, para não danificar o cérebro. Tá? Uma notícia triste, né? Realmente o cérebro dele foi levado para estudo, né, pela Universidade de Boston e foi constatada a famosa Chronic Traumatic Encephalopathy, a CTE, que é a encefalopatia traumática crônica, que é uma forma de dano dos tecidos no cérebro, né, causado pelas diversas conclusões, né, pelos impactos dos jogadores, principalmente jogadores de defesa, né, no caso dele um safety. A família dele tem um processo contra a liga, né? Inclusive alguns programas atrás, lembra que eu comentei, né, que a NFL tem 659 processos, né, sobre isso, mais de 1.500 jogadores processando a liga. E nesse processo, eles estão acusando a liga de anos de uma propaganda para convencer os jogadores de futebol americano que as conclusões são ferimentos assim são lesões sem consequência. Tá? E que não teriam danos, né, acumulativos, enfim. E, inclusive, esse processo também cita o comitê que a Liga montou a partir de 1994, que é um comitê formado para o estudo dos ferimentos, né, no cérebro. E esse processo também acusa que esse comitê ele tem como princípio enganar os jogadores sobre as consequências, de novo, das conclusões. Nesse processo também, os advogados, só nesse processo eles citam um caso de outros 6 jogadores que morreram de problemas relacionados a CTE, suicídio, né, também, inclusive alguns casos bem tristes, tá? O caso do Greg Garber também, tá? Que ele se matou em 2002, se eu não me engano, saiu em 2005, saiu uma série de reportagens sobre a vida dele e outros jogadores, tá? Situações terríveis, gente que bebe ácido para se matar, uma loucura, tá? No dia 21 de abril desse ano, 21 de abril, nós estamos gravando esse programa hoje, no dia 9 de maio, então 21 de abril, faz 3 semanas. Não sei se vocês acompanharam, mas também, como jogador um pouco mais antigo, o Ray Sterling, aos 62 anos, que também era safety, dessa vez do Atlanta Falcons, que era um timaço de uma defesa fenomenal, de 72 até 79, também se matou e com casos, os sintomas, né, que eram comuns a todos esses casos aí: depressão, insônia, demência progressiva, dificuldade de concentração, de organização dos pensamentos, mudanças de comportamento. E aí, finalmente, infelizmente, chegamos à notícia da semana passada, no dia 2 de maio, o Júnior Seau, aos 43 anos, você sabe, né, linebacker do Chargers por 13 anos, né, jogou no Dolphins, jogou no Patriots, e também com um tiro no peito,
não deixou nota, não deixou nada, tirou a sua própria vida. Claro que isso levantou a questão, até muita gente não quis tocar no assunto no mesmo dia, mas foi questão de um dia ou dois para toda a imprensa começar a falar nisso. Senhores, são notícias muito tristes, né? E não tem como... a gente não vai dizer que a morte do Júnior Seau foi causada por isso. Mas as semelhanças são muito sinistras, né? Quer dizer, aposentado há pouco tempo da liga, ele teve casos de mudança de comportamento com a própria namorada. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai tratar de um assunto muito sério, muito delicado, e que não diz respeito só à liga, não. Diz respeito, inclusive, a nós, que somos fãs do esporte. Tá? Então, vamos lembrar que nessa semana tudo isso veio à tona. Tivemos as declarações do Kurt Warner, né, dizendo que não gostaria que o filho dele jogasse futebol americano. Eu gostaria que vocês, diante disso que eu coloquei agora, senhores, não sei se vocês chegaram a acompanhar esses casos aí, como é que vocês veem mais ou menos essa questão. Gostaria que vocês falassem um pouquinho aí, para quem viu também o Júnior Seau jogar. Nós vamos fazer apenas uma elucubração da morte dele, vamos fazer uma celebração também da grande figura do esporte que foi o Júnior Seau. É verdade, essas horas vale a pena também, né? Porque começar nosso podcast com climão, né? Mas na semana passada, inclusive, no momento que aconteceu, eu tava ouvindo a NFL Radio, a ESPN Radio, a rádio, né? Eu tava ouvindo online, inclusive, bem na hora que aconteceu. E o pessoal ali ficou todo emocionado, né? Na hora que eles receberam a notícia. Na verdade, eles até não confirmaram de primeira. Eles até falaram, o TMZ tá noticiando e tal, vamos aguardar e tal. E aí, quando eles noticiaram, eles tiveram meio um papo mais ou menos dessa forma como você levantou agora, Lucas. Não só da morte ali do Júnior Seau, mas também de toda essa questão, né? Da similaridade entre esse caso e do Dave Duerson de 2 anos atrás, né? Um ano atrás, 2011, que está em 2012. Para mim, assim, é complicado porque eu acho que faz parte da natureza do futebol americano. Eu não sei o que vocês acham até, mas assim, talvez daqui a 100 anos ou menos até, 80 anos, a gente vai olhar para trás, da mesma forma quando a gente olha hoje pro primórdio do futebol americano, né, antes do futebol americano se tornar o que se tornou, e a gente vê histórias e lê sobre o futebol americano, e você pensa, meu Deus do céu, né, o que era isso? A gente teve muita morte no começo do futebol americano, o futebol americano não praticamente mais, assim, teve que mudar muito para conseguir respeito no país e até das pessoas, do público, né, em geral. E aí depois da segunda metade do século passado, o futebol americano cresceu bastante e também foi se tornando um esporte, por mais do que a gente está falando aqui, mais seguro um pouco. Eu acho assim, eu acho duas coisas, e eu sei que uma opinião minha é bem polêmica em cima disso. A primeira parte, por favor, ouçam as duas partes. Ouvintes, se vocês chegarem até aqui agora, ouçam as duas partes que eu vou falar, por favor, tá? Não desliga no meio. Mas minha opinião é a seguinte, a primeira parte dela é como eu vejo até um empregador e um empregado. Eu tenho uma questão na minha área de atuação, Lucas, que é muito complexa. Assim, bastante gente na minha área trabalha como PJ. A pessoa se submete a abrir uma empresa, a lançar uma nota para a empresa, e porque essa empresa vai pagar mais para ele. E no final do período que ele trabalha com a empresa, como isso não é permitido, quando você vai ficar o tempo inteiro, né, no ambiente da empresa, ou seja, a empresa está burlando para que não pague tanto imposto e você está burlando para que você ganhe mais. A empresa te paga um pouco mais e gasta um pouco menos. No final desse período que você trabalha, você vai e, né, bota no da empresa, porque a empresa não recolheu as coisas que deveria. Só que a grande maioria das empresas joga limpo quando vai contratar as pessoas e fala, é assim, assado. Ou seja, você escolhe fazer aquilo, ninguém te obriga ou coloca uma arma na tua cabeça para você ir fazer aquilo. Então, assim, todo mundo sabe dos perigos do futebol americano, está muito claro e tudo mais. Como eu falei, talvez daqui a 80 anos, 100 anos, a gente olhe para trás e veja como o esporte era violento e como as coisas realmente deveriam ter mudado e não se sabe como não mudou na nossa época. Mas eu não vejo ninguém botando a arma na cabeça de ninguém para jogar. Essas pessoas, elas vão jogar e vão ganhar muito, muito, muito dinheiro, e elas têm a liberdade de escolha, assim como a gente tem a liberdade de escolha de não assistir e tudo mais. Agora,
Se isso realmente acontece, conforme você falou e conforme a gente tem algumas outras pessoas comentando, né, de coisas bastidores, que a NFL engana ou até tenta mostrar um outro lado, aí a gente está falando de uma outra questão, já a gente está falando de um lado não jogar limpo com o outro. Então, a partir do momento que a gente vê a NFL tratando da segurança, como a gente teve o caso do Saints, que a gente vai comentar, inclusive, né? Mas a gente teve esse caso do Saints, que foi tratado do tipo, até eu ouvi falar, é difícil até rir, né, quando a gente fala disso, mas até eu ouvi falar do negócio do Saints, que é o programa de milhagem, né, do New Orleans Saints, né? O programa de milhagem. O programa de milhagem que eles tinham lá, para machucar o jogador. E, então, quando você vê a NFL tratando as coisas desse tipo, eu acho que é algo que a gente não pode falar nada, porque assim, é um esporte violento por natureza e vai ou ser violento ou não vai existir esporte, ou para de jogar futebol americano. Agora, se há esse outro lado, né, essa outra questão de enganar e tratar como se essas contusões fossem algo esporádico, né, e pontual, né, vai ser na hora, você vai se curar, vai se tratar, você tem médicos para isso e tal, e depois passou tudo mais, aí eu acho que a gente entra num ponto extremamente delicado. Então eu tenho esses dois lados, sabe? Não é algo que eu, até por eu gostar muito do futebol americano, talvez cada vez mais está se tornando meu esporte americano favorito, assim, até em cima da NASCAR, mas eu tenho esse outro lado também de pensar, mas o que vai se fazer, sabe? A gente estava falando algumas semanas atrás de eliminar até a gente teve a mudança da regra, né, das jardas na saída de jogo ali para 35 jardas, né, já para diminuir um pouco as pancadas no começo do jogo, talvez até vão acabar essas jogadas daqui a um tempo. Então, assim, sabe, eu fico nesse ponto, assim, o que se pode fazer no esporte para que eu vou te dizer o que se pode fazer, mas eu vou dizer daqui a pouco. É sério. Tá. eu pensei muito sobre esse assunto e até vou dizer o seguinte, as principais mudanças nem são no jogo. Tá? Eu até tenho uma sugestão no jogo, mas antes eu queria ouvir o Thiago Simões. Você aí que tem o hockey como sua paixão, e a gente também lida muito, né, no hockey com essa questão, né, da pancada, da concussão, e agora até no... Deixa eu até adicionar para o Thiago, se você puder dar a tua opinião em relação a isso, porque eu acho que no hockey isso é mais fácil de ser tratado ainda. De verdade, eu acho que no hockey isso é mais fora do jogo, digamos. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque toda essa informação veio do advogado, né? Veio do Steve Noder, né? Ele que colocou essa pitada aí de que essas lesões cerebrais nos jogadores causam esses danos, né? A gente tem que levar em consideração uma coisa. Quanto tempo existe futebol americano? 80 anos. 80 anos, 90 anos. Há quanto tempo os médicos trabalham para tentar impedir certas doenças ou então certos traumas? No caso, assim, vamos dizer assim, da segurança dos carros, não sei. Tem muito mais tempo assim de estudo, né? Eu acho que assim que existe uma coincidência, né, desses casos de jogadores de futebol americano, isso é óbvio, né? Mas eu acho que não é só essa parte que tem a ver de traumatismo, concussão. Eu acho que tem muito mais a ver com a fama que o jogador adquire, né? Mais do show que é criado em torno dos esportes norte-americanos. E alguns desses jogadores, né, que geralmente vêm de camadas mais baixas da população, eles não têm o suporte para aguentar isso e ao mesmo tempo não têm o suporte para sair disso, né? Eu acho que esse é um dos principais problemas. Talvez acho que o problema psicológico seja até muito mais forte do que o traumatismo. E assim, quem sabe, quem entende um pouco de psicologia sabe que a psicologia é algo químico, né, cara? Não tem muito a ver com coisas físicas, né? É um negócio químico mesmo do corpo e que nem existe como você medir, né? Se você estudar um pouco de psicologia, você tem um pouco dessa noção, né? Eu falo isso porque eu já fui psiquiatra, né? Eu sei como é que funcionam essas coisas. Eu acho que no hockey isso vem sendo muito discutido. A gente teve agora há pouco, né, o caso do Sidney Crosby, né, que
inclusive refugou, né, o pedido da seleção canadense para ir ao Mundial de Hóquei, porque ele queria se tratar melhor, queria se cuidar melhor. Eu acho que muitos deles acusam problemas na visão, problemas de dor de cabeça. Eu acho que tem muito a ver desse lado, entendeu? Do lado físico. Mas eu acho que pro cara se matar, né? Eu acho que é uma coisa muito forte você culpar uma concussão disso. Eu não sei, eu também não sou especialista, estou dando apenas a minha opinião. Eu acho que aí tem muito mais uma questão psicológica do que uma questão científica do traumatismo. O que, né? assim, a Universidade de Boston, que é o centro que mais estuda isso, ele já é quase certo, assim, inclusive chega a ser pontual. Tal região do cérebro, tal comportamento, sabe? Então, tal tendência à depressão, à mudança de comportamento, à perda de memória. E eu vejo o seguinte, até o Thiago começou a falar que existe futebol há 80 anos e as pesquisas nessa área não são tão recentes, claro. Eu vejo da seguinte maneira, a NFL, lá pelos anos 90, começou a perceber que a coisa era um pouco séria. Só que isso também coincidiu com a ascensão do esporte, certo? E eles não sabiam muito o que fazer. É o que acontece no hóquei hoje. O próprio comissário diz, olha, para a gente mudar alguma coisa, eu preciso ter mais dados. Só que eu me preocupo quando se fala isso, porque mais dados o que é? É mais cérebros de atletas mortos? Porque é só assim que vai se conseguir dados. A própria Universidade de Boston diz que esse trauma cerebral só é possível de estudar retirando o cérebro, sabe? E algumas coisas começaram a me incomodar. Deixa eu passar alguns números aqui para vocês. A carreira média de um jogador da NFL é de 3 temporadas e meia. 3, não 13, 3. Tá? Carreira média, certo? É claro, a gente tem jogador aí que passa 10 anos, 12 anos, mas a carreira média, 3 anos e meio. Não vamos esquecer que no futebol americano passa um exército de semi-desconhecidos. Né? Nós temos, quer dizer, são equipes que têm 1, 2, 3, 5 estrelas, mas tem a peãozada, digamos assim, né? A idade média de um jogador da NFL aposentado, que ele para de jogar, é 28 anos. Olha esse número que é alarmante. Depois de 5 anos de deixar a liga, 75% dos jogadores ou estão quebrados financeiramente, ou divorciados, ou desempregados. 75%. 65% dos jogadores deixam de jogar com algum machucado permanente. Ou braço, ou perna, ou costas, enfim. 20% tem depressão no sentido clínico da palavra. Outro dado interessante. A expectativa de vida do americano médio é 75 anos. A expectativa de vida no jogador de futebol americano é de 53 a 59 anos. Então, na melhor das hipóteses, a expectativa de vida é 16 anos a menos. Tá? É claro que é aquilo que o Rodo falou. Ninguém bota uma arma na cabeça, né, para a pessoa jogar. Ela sabe do risco, mas... Esses números, por exemplo, eles são públicos, né? E estão lá para todo mundo ver. Assim, como eu falei, né? Não ouçam só essa parte da minha opinião, por favor. Eu não tô falando assim que não. É assim mesmo, e vão lá e se machuquem e pronto, né? Mas eu acho que, e até levando um pouco o que o Thiago comentou também, eu acho que tem uma conjunção de fatores aí. Se a gente pegar o futebol brasileiro, por exemplo, que a gente sabe, não é nem perto da violência que é o futebol americano, a gente também vai ver inúmeras histórias, por exemplo, de jogadores falidos quando termina a carreira. Isso que a carreira de futebol é muito mais longa. Se a gente pensar nesse número que você acabou de comentar com a gente, eu lembrava desse número, mas eu não sabia que era 3 anos e meio, hein, Lucas? Eu até tinha a impressão que era coisa de 5, assim, sabe? Não. A gente 3,52 ainda. E aí se torna até matemático mesmo, é mais fácil do cara quebrar depois que ele teve uma carreira de 5 anos que seja, 4 anos que seja, do que o cara de futebol que pelo menos consegue, né, nem que ele não consiga se manter num time grande, mas consegue ir tocando a vida dele ali num time interior e tal, por mais 5, 10 anos. Coisa e tal. Então eu acho que essa parte e algumas outras partes podem até ser uma conjunção de fatores. Mas na verdade eu queria saber a sua opinião, Lucas, sobre... Não, a minha opinião foi aquela jogo, que eu... Porque eu acho que, assim, sinceramente, eu acho que é essa questão, assim.
como mudar, né? O que pode ser feito no jogo que como mude... eu disse, no jogo, eu até acho que é pouca coisa. Tá? Mas assim, alguns programas atrás, quando a gente falava sobre as punições lá no Saints, que nós vamos falar de novo, que agora que saíram as punições dos jogadores, para mim uma coisa está ligada à outra. Porque eu falei naquele programa, esqueci agora qual foi, faz um mês mais ou menos, que o Roger Goodell está se borrando de medo da avalanche de processo. E eu não estou dizendo que a culpa é dele, é claro que não. A culpa não é dele. Isso aí é uma coisa que vem acontecendo há anos. Eu falei no outro programa, o outro comissário da NFL, que era o Paul Tagliabue, tinha outra política, né? Os hits, a pancadaria era o que chamava atenção, era a propaganda. E quando ele desce o martelo, como desceu agora, que eu acho que foi injustamente também, que depois eu vou comentar e quero a opinião de vocês, é para mostrar que a liga tem uma postura de não tolerância e tal. Eu sei que nos últimos anos a NFL mudou a sua visão, mas ele sabe que se no caso do Júnior Seau, tá, que quer mais uma pancada na liga, e se acontecer mais outro caso, e pipoca outro aqui, e aí um juiz dá um ganho de causa para um aqui e outro ali, são 659 processos, são bilhões de dólares, certo? E não é só isso, é a imagem do jogo. Quando você tem Kurt Warner, que é um quarterback que com certeza vai estar no Salão da Fama, diz que não quer que o próprio filho jogue futebol, você acha que não tem impacto pro pai que tem um filho lá no high school jogando futebol? Com certeza. Da mesma forma que a gente tá tendo hoje em dia no hockey, né? Sim. Hoje em dia eu tava conversando com meu amigo, o Dmitry Chesnokov, o jornalista russo, né? E ele tava me falando que ele trabalha em Washington, né? E cada vez menos a gente vê jogadores de hockey nos Estados Unidos, exatamente por essa preocupação da mãe, né? Como é que eu vou colocar meu filho pra se estourar num negócio desse? E aquela história lá, né? Como é que era o nome do jogador mesmo? Aquela história do high school lá foi muito forte, né, na imprensa. Você lembra o nome daquele jogador? Agora aí do começo do ano, não, final do ano passado, que ficou paralítico. No hockey? Ah, tá, eu esqueci o nome dele agora. Do high school, né? Aham. Não era nem college, não era nem college, era high school. Né? Aquela história eu cheguei a ver em todo tipo de lugar, né? Todo tipo de mídia, assim. Então aquilo deve ter vazado lá na comunidade high school mesmo, né? Deve ter sido o tipo de propaganda horrível, né, para uma mãe, assim, né? E aí, soma-se a escola, a gente não tá falando do cara, né? E aí, soma-se a isso, senhores, os jogadores não dão apoio pro Roger Goodell, tá? Até porque hoje se questiona que ele é o juiz, ele é o júri, ele é o carrasco. Culpa dos próprios jogadores que aceitaram isso no último contrato coletivo para não ter que aceitar. Agora, olha só, o Roger Goodell queria uma temporada com 18 jogos. Pois é, isso que eu ia falar, inclusive, né? Tá? Ou seja, mais desgaste físico, tá? Mais lesões, mas é claro, na última temporada, 37 jogos atraíram mais de 20 milhões de espectadores. Tá? Um dos programas que mais dá audiência na ESPN é o Draft. Que não acontece nada, é só gente falando de futebol, sabe? Mais audiência que vários jogos de playoff de outros esportes, né? Impressionante. Sim, não tem comparação. Então, assim, juntando essa avalanche de processos, que pode estourar a qualquer momento. Quer dizer, os processos já estão rolando. Eu digo, eles começaram a ser julgados, sabe? E a liga ter que realmente, né, pagar, enfim. Mas essa crise entre os jogadores e o comissário. Mas essa visão dos pais, das famílias, que pode mudar. Pode vir uma crise muito grande aí, cara. E aí, por isso, eu tenho algumas sugestões. Tá? Primeiro é o seguinte, em termos de jogo, eu acho que não custa nada deixar o campo mais largo. Nem que fosse alguns metros. Tá? Valorizar mais a velocidade em vez da força. Inclusive, eu vi a entrevista ontem, esqueci qual era o running back, esqueci agora totalmente, que aí perguntaram se ele soubesse de tudo que ele sabe agora, ele é aposentado, o que ele faria? Ele dizia assim, olha, eu tinha saído fora do campo mais vezes, em vez de enfrentar os tackles, né? A única mudança que eu queria no jogo era essa. Fala. Não, teve o Red Bush, né, que está sendo contra as punições, né, que está achando que o futebol americano tem que ser físico mesmo e tal. Pois é.
Aí, mas, como eu disse, a minha única mudança de jogo é essa. Agora, uma das coisas que a Liga precisa providenciar, uma política de vigilância séria contra esteroides e drogas do gênero. Porque é uma piada. Tá? É uma piada. Outro fator. Esse é um outro E esse fator. eu acho que é o principal. A política do beisebol, que não é um esporte de contato, é muito mais séria. E vocês sabem que o pessoal usa esteroide, tá? Usa tudo quanto é porcaria, vai pro campo. Dá uma detonada. Sim, os caras viram uns dinossauros. Cara. E isso mexe psicologicamente com a pessoa. Exato, exato. Não só, né, a questão do campo ali, mas dá uma detonada depois, né? Sim. Principalmente aí, como o Thiago falou, depois que o cara perde todo, né, a luz se apaga, né, a luz da fama se apaga. Aí o cara começa a ver como é que é a realidade, né? Exato, tá ele com ele mesmo, né? Eu defendo também... E esse também é um... Fala, Vinícius. Não, só pra falar aqui que esse é um dos principais fatores também, porque a expectativa de vida é baixa dos jogadores, né? Porque asteroide acaba com o organismo da pessoa. Verdade. Sim. Punições severas, tá? Mas não aquelas multas, porque Porque multa pra jogador milionário, pra mim, é besteira. Tá? Enfim. Tá? E mudar a cultura, cara. Esse negócio de se atirar de cabeça pra derrubar alguém, cara, não é a coisa mais inteligente do mundo. Tá? Gente, eu quero, por favor, eu tô tocando num assunto delicado, eu amo futebol americano. Mas eu me considero um espectador consciente. Eu sei que a coisa precisa mudar. Eu sei que a gente não vai ver futebol americano, o Rodo quando fala 80 anos, 100 anos, vai ser 10 anos, meu amigo. Daqui a 10 anos, a gente não vai ver o futebol como vê hoje. E continuo. Campanhas pesadas sobre os perigos do futebol. E colocar limites na prática do futebol, principalmente no ensino médio e no futebol universitário. E vou ainda mais seriamente agora para você, ouvinte aqui do Brasil. Cuidado com os atletas brasileiros. Nossa, isso aí eu acho pior ainda, cara. Tá? Porque o futebol americano no Brasil está crescendo, muito bom. Tá? Acho fantástico, tenho parentes que jogam. Mas é a falta até de equipamento ou de preparo. Cuidado, gente. Cuidado. Campanhas sobre tudo isso durante as transmissões do jogo. Está passando o jogo? Não custa aparecer um boletim. Não tem campanha de câncer, de campanha contra o fumo, e campanha de AIDS e câncer de mama, não vai lá, gente. Botar jogador lá, fazer depoimento, passar campanha durante os jogos. Outra coisa, transparência. Eu sei que o Roger Goodell tá com uma bomba na mão. A melhor coisa que ele pode fazer é abrir os arquivos, meu amigo. Transparência em tudo que eles sabem. Dar a cara a tapa. Tá? E dar acompanhamento e assistência psicológica, médica, social e financeira para ex-jogadores e famílias. Eu até podia ir mais longe. Podia até desistir da briga desses processos. Começar do zero. Mas olha, eu sei que é assim, 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 a culpa não é minha, isso aí é uma cultura de anos, de repente as pessoas aprenderam a jogar errado ou entenderam errado, a gente precisa mudar, hoje a gente sabe mais como é que funciona, antes a gente era mais ignorante, claro, a gente não sabia quase nada, sabe que pesquisa no cérebro em um ano se sabe mais do que, né, em 100 anos passados. Então, não sei se eu estou viajando, senhores, por favor. Hoje o podcast tá sério o negócio. Dar uma completada ali que a gente estava falando do jogador de hockey. O nome dele é Jack Jablonski. E ele se machucou no dia 30 de dezembro lá em Minnesota. Então tava quase mesmo quando eu lembrei. Esse ano passado foi quase mesmo. A quantidade de jogadores de futebol universitário e de high school que ficam paralíticos, é porque isso não vai para a imprensa o tempo todo. Não vai. Tá? Mas que seja paralítico, por exemplo. Tá? É imensa. E é por isso que eu sou contra a briga no hóquei. Porque eu antes achava a briga de hóquei uma coisa simpática, tipo a briga de cavalheiros. Olha, o senhor mexeu com o meu amigo, vamos duelar. Aí fica um de frente pro outro, tiram as luvas, uma boa. Sério, gente, depois que eu li sobre a morte do Derek Bogard, aos 28 anos, se não me falha a memória, Thiago Simões, que era o Enforcer, a vida miserável, a cobrança que era desde os 16 anos, quando ele começou a jogar hóquei pela Western Hockey League, que lá a pancadaria é tanta que às vezes para parar de brigar você tem que apagar a luz da arena, tá? Desde os 16 anos, de tanta paulada na cabeça, tá? Depressão, tanto remédio para dor, sabe? E aí, eu sou contra a briga no hóquei agora, depois que eu li tudo isso, porque a mesma liga que quer defender a segurança contra a concussão e tal, não pode permitir a briga.
Porque você não vai dizer que é um soquinho, porque às vezes não é um soquinho, às vezes é uma porrada. E na cabeça. Existe uma incoerência aí, né? E só que a gente sabe que a coisa, isso aí é delicadíssimo. Porque você pode até falar, né, pra um cara lá em Nova York sobre a briga, mas você vai lá no Canadá, meu amigo, né? A criançada lá de 12 anos tá se pegando na porrada no Sinks. Então eu quero que você, o nosso podcast hoje ele tá meio sombrio assim no começo, né? Mas eu quero que a gente comece a assistir o esporte atento a tudo isso. Sabe? Eu acho que é uma boa reflexão isso aí. Né? Porque nós temos a nossa parcela de culpa. Não, a gente tem muita culpa, né? Porque a gente vive numa cultura que tudo é errado. A cultura do politicamente correto, você não pode fazer mais nada. Você não pode xingar mais ninguém, você não pode nada. E o esporte, tá aí o sucesso das lutas, do MMA, da vida e tal, aquelas pessoas têm licença para bater. Você não tem. Uhum. Você tem, Rodolfo, licença para sair batendo em alguém? Não, não tem. Tá? Então lá, conforme as regras, claro, né? A gente sabe que é um esporte, mas aquelas pessoas têm licença. No futebol americano, aquelas pessoas têm licença para dar uma segurada, para dar a trombada. E quando aquele público vê aquilo tudo e vibra com aqueles hits, com aquelas defesas, né? É uma catarse mesmo, é um processo de purificação do tipo, uau, né? É liberar energia. E a gente tem, aí entra a nossa parcela de culpa aí, justamente aí. Eu também vibro com uma grande defesa. Mas eu não quero ver ninguém saindo de maca, eu não quero ver jogador que de vez em quando para o jogo, a gente não sabe se o cara, né, quebrou a espinha, se ele quebrou o pescoço, se ele morreu, se ele... É muito triste isso. E eu sei que todo esporte está sujeito a isso. E eu até, enquanto fã de automobilismo, você até pode dizer isso, mas eu não quero ver carro capotando. Desculpa, mas eu não quero. Não quero mesmo. Tá? Porque quando eu vi o Dan Weldon morrer ao vivo ano passado, é uma coisa que não sei, cada um, mas aquilo me machuca, sabe? Aquilo... Quando eu vi o Hélio Castro Neves esse ano ganhando a corrida e só batendo na plaquinha lá com o nome Dan Weldon Way, né, eu já fiquei emocionado, cara. Sabe? Porque o esporte, a gente sempre... a gente é fã de esporte, tantos filmes que tem pelo esporte, o esporte ele enaltece o que a gente tem de melhor, né? O esporte, quer dizer, a superação, quebra de barreira, a igualdade social, religiosa, né? No campo, na quadra, no rink, não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, não tem judeu, não tem nada disso, né? E a gente sempre fala que a gente aprende com o esporte, né? Tá na hora do esporte agora começar a aprender com a sociedade, sabe? Enfim, era isso que eu queria falar. É mais um desabafo. Eu acho que na NFL, voltando à NFL um pouco, que enquanto não doer no bolso dos jogadores, algumas pancadas desleais até, eu lembro aquela do James Harrison, dos Steelers ano passado, em cima do Cole McCoy, dos Browns. Sim. Acho que deu 10 mil de multa pra ele. 10 mil? Enquanto 10 não... mil? Enquanto não dá, tipo, 100 mil de multa pra uma pancada desleal daquela, eu acho que não vai mudar muita coisa. Tem que mudar a punição mais severa dentro do campo. Acho que isso é uma das principais coisas que o Goodell tem que mudar, né? Mas sabe qual é o problema, Vinícius? Esse 100 mil não vai sair do bolso do jogador, cara. Vai sair do bolso da equipe, cara. Sim, mas por isso que eu defendo suspensão. É suspensão, cara. Suspensão. É que nem do Rafa Torres agora, 25 jogos. Vamos ver se vai pensar duas vezes antes. Imagina. Que nem o pessoal do Saints, né? Vai ficar a temporada inteira fora. Olha como a suspensão pesa. O Giroud foi suspenso no jogo de ontem. O time foi eliminado. Fez falta. Pode sair como vilão da equipe. Exatamente. Foi suspenso um jogo. Fez diferença. E o Saints mesmo, né, Lucas? Tá todo mundo já mudando as previsões a respeito do Saints, porque o Saints vai perder jogador, né? Sim. E aí, tanto é que eu acho que o Roger Goodell tá meio baratinado. Agora, vamos falar um pouquinho agora especificamente sobre as suspensões? Podemos? Eu não sei se vocês querem comentar. Manda ver. Então, nós temos o seguinte. O Jonathan Vilma foi suspenso por 1 ano. E aí todo mundo criticou, porque 1 ano na vida de um linebacker não é a mesma coisa de 1 ano na vida de um treinador. Sim. Certo? Tudo bem. O Anthony Hargrove, que agora joga com o Green Bay, pegou 8 jogos. Ou seja, quem tá pagando o pato agora é o Green Bay. Tá? Sim. O Will Smith, tá? Fora 4 jogos. E o Scott Fujita, que agora tá com o Cleveland, tadinho do Cleveland, fora 3 jogos. A minha bronca é o seguinte.
É claro que eu não tô lá, não sei, mas quando é um jogador só reclamando, a gente... mas é muita gente falando. Que o processo não foi transparente, que... Sabe? Então, pô, sacanagem, peraí. Então o Green Bay contrata um cara... E o cara já vem bichado. Exatamente. Aí o time é que paga o pato? Pois é. Mas é complicado também, né, Lucas? Nesse ponto aí do bounty, né, do Saints, é complicado também, né? Porque claro, né, excluindo esse fato que você comentou, né, se o processo foi ou não transparente, mas o que se fazer nesse caso, né? Punir o time, tirar lá, me fale quem são seus titulares, ok, vamos tirar metade, sabe? Vamos deixar vamos punir um cara, seja como for, que não participou, é punir o cara errado, digamos. Punir o cara que foi para outro time é punir o outro time também, mas pelo menos está punindo o cara. Ou seja, é um processo complicado também, eu acho, nesse caso, né? O curioso... Fala. O curioso é que nenhum jogador reserva foi punido, né? Só jogador importante da defesa, o Jonathan Vilma, o Will Smith. O curioso, Vinícius Veiga, que eram de 22 a 27 jogadores. Sim. E só 4 foram punidos. E nem nome citado. Então, parece que é assim, ó, o Roger Goodell, apavorado com isso tudo, assim, não, a gente tem que mostrar e... Cara, eu sou professor, eu tenho que lidar com punição também de vez em quando, tá? Só que a coisa tem que ser equilibrada, sabe? Eu não posso aqui, então tem um cara conversando, aí eu vou passar uma prova, né? Aquelas coisas de idade média, assim, né? Não, isso aí, Lucas, tem que pegar leve lá com o pessoal, Lucas. Sempre quis que alguém falasse isso para um professor meu. Olha aí. Mas, enfim. Parece, pra mim, soa medida desesperada, sabe? Aí agora o Jonathan Vilma vai entrar com apelo. Quem é que vai julgar o apelo? O Roger Goodell. Você imagina o Roger Goodell falando comigo, senhor Roger Goodell, hoje eu tenho uma apelação. Beleza, apelação de quem? De Jonathan Vilma. Quem que vai julgar? Eu mesmo. Não concordo. Entendeu? Vou manter a palavra que eu tinha antes. Quer dizer, de novo, como eu disse, os próprios jogadores são culpados por terem aceitado essa situação. Isso eu ia voltar nesse ponto. Né, de todo poderoso, mas de novo, foi uma barganha. Ou a gente empurra a temporada de 18, ou a gente mexe os pauzinhos, tá? Para esse tipo de coisa. E aí, Rodolfo? Eu ia voltar até nesse ponto. De novo, assim, é que pra mim, assim, Lucas, de verdade, parece algo bem complexo. Eu não consigo enxergar um só vilão, e aí não só falando de pessoas, mas, assim, eu não consigo enxergar um só vilão do tipo, o esporte é culpado, ou o processo não foi transparente, assim, isso ocorreu mesmo, foi provado, né, a questão do Saints, agora falando da questão do Saints, foi feito ali durante alguns anos, né? Inclusive aí se correu atrás disso para tentar obter informações claras. É importante notar que várias vezes que eu li sobre o assunto, uma coisa que você comentou com o Vinícius aí, não fica bem claro, né? Mas como é que se chegou nessa pessoa aqui, nessa pessoa ali e tal, e não se chegou na outra pessoa? Então eu não sei, assim, de verdade, mas eu não consigo enxergar como tendo um lado culpado e um lado que sai perdendo da história, sabe? Aí que tá, realmente todos os lados são culpados. Exato. E é aquilo que eu falo, a liga precisa ter transparência. E eu quero deixar claro também o seguinte, a NFL é uma liga que tem um contrato coletivo, né, um acordo coletivo, então os jogadores eles não têm direitos, até como você falava, né, mas eles têm privilégios. Então não adianta o cara alegar porque é na Constituição. Não existe. Exato. Não, e tem uma outra questão também, né, no meu ponto de vista em relação a isso, é que agora se tornou muito, e também, por favor, aí os fãs da NFL, assim, que fique clara a minha opinião, se tornou muito fácil a gente tacar a pedra pro lado do Roger Goodell, e os Saints até, eles conseguiram de alguma forma, pelo menos por um pequeno tempo, parecia que não era tão ruim assim o que eles estavam fazendo, sabe? Porque parece que a coisa, mas não foi transparente, mas isso, mas aquilo, mas, pô, calma aí, assim, vamos voltar ao ponto. Vocês estavam fazendo isso mesmo? O programa de milhagens, como comentar, vocês estavam fazendo isso mesmo? Então, pô, calma aí, a coisa tem que acontecer, assim. Partindo desse princípio, a gente pode conversar daí se o processo foi levado da melhor forma ou não. Mas eu acho bem complexo esses assuntos, assim, sabe? Eu acho que a questão é um esporte muito bacana, é um esporte muito bonito, assim, por vários motivos. A gente sabe
não é por outro motivo que o futebol americano se tornou o principal esporte dos Estados Unidos, está crescendo no Brasil, inclusive agora, algo impensável, assim, alguns anos atrás, porque tem a sua beleza, né? Conquista de território, para quem não acompanha, né, é um esporte muito, muito baseado em estratégia e não em pancadaria, né? Sim, sim. A pancadaria é resultado disso. Então, assim, a minha palavra final sobre os assuntos, assim, eu acho que é bem complexo isso e que tem que ser tratado, assim, de todos os lados, mas que o que você falou eu concordo plenamente, assim, tem que ser tratado com transparência. E é assim, por isso, não pode Rodolfo, haver esconder fato, isso não pode acontecer. E é por isso, Rodolfo, que eu digo o seguinte: você tem um filho no high school, tá jogando futebol americano. Ele já tem que, desde o começo, saber quais são os riscos. Você quer fumar? Beleza. Exato. Você quer ser piloto de NASCAR, de Fórmula 1? Beleza. Né? Mas você sabe que tudo tem risco. E até para o próprio jogador de defesa, quando estiver na NFL, sabendo que a carreira média é 3 anos e meio, que ele vai se aposentar aos 28 anos, vai ter uma vida inteira pela frente, e que ele vai ter uma família, que vai ter filho, e que ele precisa se cuidar também. Não é questão de derrubar o cara. É questão da cabeça dele também. Não vai derrubar o cara com a cabeça. É questão cultural que passa por muita coisa. E a NFL, eles têm alguns programas, eu até estava lendo no ano passado a respeito do Michael Vick. O Michael Vick foi uma das grandes histórias do ano passado por diversos motivos, inclusive os bons e os ruins no final. Mas que o Michael Vick, ele teve todo aquele problema, né? Foi preso, ele era um puta de um jogador, tanto em termos de salário quanto em todos os termos, né? E ele acabou perdendo tudo entre aspas, claro, mas assim, ele acabou perdendo, ele tinha um custo, eu não vou lembrar o número, mas era um custo elevadíssimo mensal, coisa de $50 mil. Se eu tiver errado, depois eu posso até corrigir nas próximas edições, mas era uma coisa assim, sabe? $50 mil, $100 mil mês de custo fixo, para manter casa, para manter família de não sei quem, para manter família de não sei quem. Então você imagina um cara chegar a um ponto desse, e aí de repente ele é preso, de repente acontece isso e aquilo, e vamos dizer que ele não voltasse, que não tivesse conseguido aquele contrato maravilhoso que ele fechou. O que é de um cara desse, assim, né? De uma hora para outra o cara é estrela e de uma hora para outra ele não tem nada. Então, e aí nessas reportagens que eu li sobre o Michael Vick na época, até estava comentando que hoje ele estava junto com o pessoal da NFL tratando não, você vai fazer isso, não vai gastar nisso, segura a onda aqui, você não prefere fazer dessa forma. Então acho que é importante isso. É importante o jogador saber disso e, como você falou, talvez cada vez mais a NFL ter um programa em cima com esses jogadores, junto com esses jogadores para né, tentar fazer, porque eu acho que um investimento no começo vai ajudar a própria NFL lá na frente. Assim, exatamente. E aí, o meu medo justamente é esse, é você ficar varrendo a poeira para debaixo do tapete, dar uma punição aqui, dar uma suspensão ali, não trata a coisa na raiz, e daqui a 10, 15, 20 anos a gente pode ter uma crise absurda. Pois é. Há 20 anos atrás o beisebol era o esporte mais popular nos Estados Unidos. Hoje é o futebol americano. Daqui a 20 anos pode não ser. Sabe? Por tudo isso. Porque mais, né? Porque talvez o Kurt Warner queira que o filho né? dele jogue beisebol. O que é? Sim, é verdade mesmo. E aí a coisa começa a mudar, né? Bom, vamos aliviar um pouco a coisa que foi, né? Chega, né? Olha, eu sempre peço aí a opinião dos ouvintes e, por favor, nesse assunto, que é um assunto bem polêmico, né, deixa a sua opinião no Twitter ali, por favor, vamos manter essa discussão aí, né, ou até mesmo no Facebook. Fiquem à vontade. Here's the pitch by Downing. Swinging. There's a drive into left center field. That ball is going to be out of here. It's gone. It's 7:15. Major League Baseball. Senhores, vamos falar de beisebol. Olha, de uma semana para cá nós tivemos Mariano Rivera machucado, tivemos Albert Pujols batendo home run em cima do meu time, né, Rodolfo? Tivemos arremessador acertando novatos de propósito, né? Tivemos de tudo. Mas eu queria falar um pouquinho, antes da gente ir pro nosso top 5, do Mariano Rivera. Vocês viram ali o que aconteceu com o Mariano Rivera? Eu vi. Então, volta ou não volta? Deve voltar ou não deve? Eu acho que essa é a pergunta, né? Deve voltar ou não deve voltar mais do que se volta ou não? Eu realmente não sei, né? É tipo de contusão besta e é o tipo de contusão que pode realmente detonar uma temporada inteira, uma carreira inteira, às vezes.
Mas ele disse que vai voltar a jogar, né? Não nessa temporada, mas nos próximos anos. Ele disse que vai voltar. Exatamente. E eu espero que ele volte a voltar. Porque ele sabe, não é assim que ele quer terminar a carreira. Nem que ele entre num jogo de despedida e faça um arremesso. Mas ele tem que se aposentar no montinho, meu amigo. Não é tropeçando, pegando flyball. Tá? Para os amigos aí treinando rebatida. Olha só. Mariano Rivera é considerado o maior closer de todos os tempos, ó, passando o Trevor Hoffman aí, né, do Padres, ex-Padres, né? Rodolfo. Brewers também. Isso. Passando Bruce Sutter, no final dos anos 70, passando o famoso Goose, mais antigo ainda. Então, ó, Mariano Rivera tem 1.051 aparições, 1.051, número 1 na história. Ele tem um ERA de 2.21, número 1 na história. 608 salvamentos, número 1 na história. Também 73 ball saves, né, que é salvamentos que deram errado, também número 1 da história. Tá? Então, um fenômeno. Realmente eu acredito que ele vai voltar, claro. Vamos ver a condição, né? Mas nem que, eu já disse, nem que os caras façam um jogo, sabe, um amistoso, enfim. Mas Mariano Rivera é um cara que merece uma despedida à altura. Né? Ele faz parte da história do beisebol. E ele já tem 42 anos, né? Faz 43 esse ano. Pois é, que é uma idade bem avançada para um arremessador, né? Eu que acompanho o Yankees há muitos anos, cara. Nossa, né? Você vê o Mariano Rivera entrar e aí toca o Ender Sandman do Metallica, né? Que já é porque o closer, até eu tenho uma posição meio divergente em relação ao closer. Eu não acho que todo time tem que ter closer. A minha função do closer é a função psicológica. É o cara botar o pé no campo e o time pensar, pronto, acabou, não tem chance. Sim. Tá? Porque para ter closer como tem o do meu time de ontem à noite, prefiro que nem tenha. Que de 4 aparições ele estragou 3, mas enfim. Tá? Mas era muito legal você ouvir o Enter Sandman, né? Tanto é que um monte de manchete quando ele se machucou era Exit Sandman, né? Fazendo trocadilho aí com a música do Metallica e tal. Então, genial. E o Albert Pujols, meus amigos, bateu o primeiro home run, mas não desencantou, hein? Tá bem ruim no bastão ainda, precisa melhorar bastante, mas o mês de maio vem para ele como redenção, né? E acho que ele vai conseguir dar a volta por cima ainda neste mês ainda. Pois é, desde o home run que ele bateu, das 9 aparições dele, só conseguiu uma rebatida. Então ele tá 1-9. Ele tá batendo, Rodolfo, .190. Coisa triste, né? Tá? Muito menor do que na temporada passada, que já tinha sido um ano horrível pra ele, já, né? Ele tem pros números dele, claro, né? Ele tem 9 corridas impulsionadas. 9. O Josh Hamilton ontem teve 8. Pois é. Inclusive, esse foi o assunto, né? Inclusive. Bom, já que falamos nele, o Josh Hamilton, a gente tá gravando o programa na quarta, na terça-feira ele bateu 4 home runs, né? Contra qual era o time mesmo? Era o Orioles, né? Não. Era o Orioles. O Orioles, né? Isso, o Orioles. Isso, era o Orioles. Claro. Até a própria torcida depois começou a aplaudir. O jogo era em Baltimore. A própria torcida aplaudiu. E foi a 16º jogador a conseguir 4 home runs. Mas o dado para mim mais interessante, ele bateu 4 home runs e uma rebatida dupla. Então, das 5 aparições dele ontem, ele capitalizou nas 5. Ele teve um total de 18 bases. Isso é o recorde da Liga Americana na história. Ou seja, não teve Reggie Jackson, não teve Ted Williams, não teve Joe DiMaggio, não teve Baby Ruth, não teve Lou Gehrig, não teve ninguém, sabe? É o recorde na história do beisebol da Liga Americana. E ele agora lidera a MLB em home runs com 14. Também? Sim. Só ontem. Que fenômeno, né? E já que a gente falou no Baltimore, que bom que o Thiago, né, tá aí. Opa! Tivemos aquele jogo, por isso que beisebol é legal, né, cara? O jogo de domingo entre Boston Red Sox e Baltimore Orioles. Meu Deus. Que foi aquele jogo de 17 entradas. Nossa, 17 entradas, Eu tive o prazer de ver o jogo depois, tive que ver. Tá. Não, tive que ver, porque eu tenho que trollar com conhecimento de causa, né? Inteiro? Não, eu vi... 6 horas e... Não, eu já vi vários jogos de beisebol 6 horas. Tá? Já vi vários jogos de beisebol 6 horas, vários. Mas na parte ali da nona entrada em diante, a prorrogação toda ali eu assisti. Não. E aí foi curioso porque os dois times usaram jogadores de campo, né? Como arremessadores. E aí quem ganhou, quer dizer, o Boston Red Sox conseguiu perder um jogo onde o arremessador vencedor é o primeira base do time.
Né? E o Bob Valentine, quando viu que o Showalter, lá, o treinador do Baltimore Orioles, colocou o Chris Davis, resolveu também botar um jogador lá de linha, né? Ou seja, parecia que ninguém estava afim de ganhar o jogo. Certo? Já tinha usado o bullpen inteiro, mas eu vou cutucar de novo o Bob Valentine, porque eu adoro cutucar o Bob Valentine. Tá? Aliás, para mim, esse cara, não sei se você é torcedor do Red Sox, concorda comigo, ele já devia ter ido embora. Porque por toda a instabilidade psicológica que ele gera, eu até acho, Thiago Simões, você que é fã do torcedor do Red Sox, eu até acho que o Baltimore Orioles podia se dar o luxo de perder esse jogo. Mas eu acho que não custava ele pegar um arremessador que tivesse programado para daqui a 5 dias arremessar um inning. O que você acha? Eu acho que exatamente isso que você falou, né, Lucas? Um dos piores começos da história do Red Sox aí, principalmente jogando no Fenway Park, né? Eu acho que o Bob Valentine aí, o grande Bob V, tá querendo arranjar muita confusão aí para ele mesmo, né? A gente até comentou isso no primeiro cast, né? De que talvez um cara um pouco mais durão, tivesse menos papas na língua, poderia domar esse time do Red Sox, né? E não é isso que a gente está vendo nesse início de temporada, né, Lucas? A gente está vendo aí o time com dificuldade para vencer o Baltimore, por mais que o Baltimore esteja na liderança da divisão, né? Mas a campanha do Boston é pífia, né? É o único time que não tem mais vitórias do que derrotas na divisão, né? E tá em último, né? Desde quando que Boston não fica em último na sua divisão? Eu não me lembro, sinceramente, desde que eu sou torcedor do Boston, desde 97, 98, eu nunca vi o Boston numa situação assim tão lamentável. O time não corresponde aos jogadores que possui, porque possui jogadores bons, né? Eu sou suspeito pra falar porque eu sou fã do Justin Pedroia, né, cara? Sim, eu não sei o que esse cara tá fazendo aí no Boston ainda, cara. É verdade. Ele tá perdendo o tempo dele, assim, precioso. Ele, pra mim, é um dos melhores jogadores do time e um dos melhores da liga. Eu acho que ele tá perdendo um tempo terrível aí no time do Red Sox. Por mais que o salário dele seja bom, né? Ou ele ama muito o time Boston Red Sox. Mas eu acho que... Eu não sei se seria caso de trocar o Bob V, né? Talvez eu acho que a decisão de contratar ele pode ter sido um pouco premeditada e que a gente tenha esse problema aí no início da temporada, né? Vale a gente lembrar que tem muito jogo pela frente, né? Tem porque, mas tem um númerozinho estranho aqui, ó. O Boston Red Sox, Thiago, esse ano já perdeu 5 partidas seguidas 2 vezes. Isso é preocupante. Então 5 partidas seguidas 2 vezes. Durante toda a época do Terry Francona, isso aconteceu só uma vez. Isso que é pior, né? Ou seja, em um mês de campeonato, ele já perdeu 5 partidas seguidas 2 vezes. E algumas vezes, tudo bem, bullpen e tal, mas muitas vezes por decisões erradas dele. Isso, né? Nos últimos 10 jogos são 3 vitórias, né, cara? Isso pro Red Sox é vergonhoso, né? O recorde em casa é absurdo, né? O time joga melhor fora de casa do que em casa, né? 4 vitórias em casa, 10 derrotas em casa, 8 vitórias fora de casa e 7 derrotas fora de casa, né? Eu acho que o time ainda tá faltando liga, né? Não sei porque tem muita estrela, não deu química, mas é difícil a gente falar de química no beisebol, né, cara? Você pode falar da parte defensiva, mas tá acontecendo alguma coisa em Boston. Não sei se alguma outra maldição nova aí. O Terry Francona, Thiago, no Baseball Tonight, né, o programa que passa na ESPN toda noite nos Estados Unidos, umas 2 semanas mais ou menos, ele falou o seguinte, assim, quando eu era treinador no Boston, a coisa mais fácil que eu tinha de fazer era estar lá na hora do jogo. Porque o dia a dia do clube é um problema aqui, um problema de família aqui, é uma coisa, sabe? E coisas que não podem vazar, coisas que ficam entre eles, esse trato até mesmo social, né, do dia a dia, e é uma confiança que o Bob V não passa. Você vê a crítica que ele fez aí há pouco tempo atrás, aí os jogadores foram contra. Então, é uma situação para um time que levou um balde de água fria como esse do ano passado, né, que precisava pelo menos, por isso que eu digo, pelo menos uma estabilidade, você olhar lá pro dugout,
e ver que tem um cara que, sabe, que tá ali por nós, mas eu olho pra ele, eu tô vendo um bobão, cara, sabe? Você que é torcedor do Red Sox, por favor, né? Você acha que eu tô falando besteira, mas, sabe, apesar do Red Sox não ser o meu time, né? Inclusive, geralmente quem não torce pro Red Sox não tem muita simpatia. É verdade. Mas é um time que eu tenho o maior respeito, um time de uma tradição, aí 100 anos de Fenway Park, uma história fantástica, não merece passar por uma papagaiada dessa. Não, e é ainda mais isso que você falou, né? O Boston Red Sox é uma religião, né, cara? É uma cultura. Uhum. É muito mais do que um time, né? Mas sabe que eu acho que tem um ingrediente assim que é fundamental aí nessa história? Tem dois fatores. Um é a fase que o time vive, que não é boa, tá? E a outra é a boa fase que vive a divisão de Boston, né? Baltimore tá em primeiro. Uhum. Tampa em segundo, os Yankees estão em terceiro, entendeu? 2 jogos e meio atrás. O Boston tá 6 jogos e meio atrás. Provavelmente isso vai aumentar muito mais, né? Eu acho que dificilmente Boston ficará longe da última colocação da divisão. Eu tenho quase certeza. E eu acho que isso às vezes é bom, viu, Lucas? Porque a gente já teve um problema no ano passado. E esse ano, se tiver pior ainda, vai mudar tudo lá. Não é possível, porque rola muita grana, né? A gente sabe que Boston aí é um dos times mais ricos aí da liga, perdendo pro Yankees. E eu acho assim, cara, não é possível que tantos problemas pessoais, né, vazem e prejudiquem o time, né? Porque a torcida, a gente sabe que a torcida, como eu tava falando, é uma religião, é uma cultura, e a gente sabe que isso mexe com emoção, né? Não é apenas o dinheiro, o racional dos jogadores, né, e dos diretores, não, porque quando começar a pesar o emocional, e a gente já tá vendo pesar o emocional, principalmente por parte do Bob Vick, que já não é um cara que gosta que se reserva no direito de ficar calado, né? Uhum. Eu acho que a gente vai ter coisas muito piores aí pela frente, viu? E esse pode ser um grande problema para bons jogadores do Boston, que é o caso do Justin Pedroia, que eu volto a falar, que podem ser queimados aí em toda essa história, né? E podem ser prejudicados aí nessa história. E dependendo do que acontecer, Lucas, coloca aí uns 4, 5 anos aí para esse time se recompor, viu? É verdade. Mas também tem um fator aqui que tá impedindo muito o time. São 12 jogadores machucados no momento. É o time que tem mais jogador machucado em toda a MLB, incluindo Kevin Youkilis, jogadores importantes como Kevin Youkilis, Jacoby Ellsbury, o Cal Crawford, o Andrew Bailey e o Josh Beckett. Então são jogadores bem importantes que não estão jogando no momento. Mas o Beckett, pra mim, ele tá deixando muito a desejar, né, cara? Desde o ano passado, né? Sim. O Crawford também se esperava absurdo dele e também não tá fazendo absolutamente nada, né? O Boston não tem mais um closer também, né? O Andrew Bailey chegou pra ser closer e tá machucado. E que saudade de Garcia Parra. Nossa, cara, eu que, né? E Nossa. falando de arremessado, Pedro Martínez, né? Meu Deus. Curtis Schilling. Meu Na verdade, heróis, né? Do Tô esporte. virando viúva já, velho. Não, eu agora começo a ler os artigos do beisebol e começo a ver aqueles nomes e que eu lembro que jogaram e eu não jogo mais. Agora eu pensei, meu Deus, tô virando velha guarda do beisebol. Quando eu comecei a ver beisebol e os caras falavam dos heróis, do passado, né? Eu tô ficando assim, bicho, porque agora eu falo dos caras, os caras não estão mais jogando e eu vi jogar. Eles vão entrar no Hall of Fame e eu vou conhecer, esse aí eu vi jogar, não sei. A idade vai chegando, né, Lucas? É verdade. Mas como é que tá a coisa no Padres lá, Rodolfo? Tem alguma polêmica lá? Não, né? Tá tudo jóia, né? O senhor não tire sarro porque a gente ganhou 2 jogos aí nos últimos 2 anos, né? Tá bom. Estamos em busca já de Colorado, estamos em busca já do Arizona. Rodolfo bem querido. Estamos chegando, mas eu queria que a gente comentasse aí, que você é o nosso especialista em beisebol, né, Lucas? Comentasse não deixasse passar, porque o meu querido amigo, queria mandar um abraço, inclusive, pro Felipe Sanches, deve estar ouvindo a gente aí. Em algum momento essa semana vai ouvir a gente, mas querido torcedor do Minnesota, ele comentou no Twitter ainda, não basta meu time ser o último, ele ainda tem que bater todos os recordes negativos. Ele é um triste torcedor do Minnesota Twins, e o Minnesota Twins teve um ótimo jogo contra o Los Angeles Angels, né, na semana passada, na quarta-feira.
Foi coisa linda, 9-0, no-hitter, coisa... Ele até me mandou uma mensagem na hora falando, cara, eu comecei a ver o jogo e pensei, isso não vai acabar bem. E não acabou bem. O Minnesota Twins é uma vergonha completa nessa temporada, né? É verdade. Coisa triste, coisa triste. Eu queria só mandar um abraço pro Felipe aí e lembrar desse jogo aí que foi marcante para os torcedores do Minnesota Twins. Em todas as categorias de rebatidas e arremesso, o time tá na parte nos 5 últimos de tudo, assim. Uma beleza, né? Uma beleza. Mas vamos continuar. Então, só para comentar, tivemos também o Cole Hamels acertando o Bryce Harper de propósito. Isso para a rede nacional americana, domingo à noite, né? E o pior não foi isso, né? Não foi ele jogar de propósito, foi ele admitir na entrevista, né? Não, eu joguei de propósito como sinal de boas-vindas às grandes ligas. Aí ele tomou uma suspensão ridícula de 5 jogos, só que ele é arremessador, meu amigo. 5 jogos para ele é só atrasar 24 horas, né? Então, suspensão de arremessador, olha, a minha sugestão é que fosse em dias, tá? 2 semanas, tá? Que aí depende da quantidade de jogo, cara. Vai tomar 5 dias. Nos próximos 4 ele não ia jogar mesmo. Né? Mas o engraçado é que ele não foi suspenso porque jogou de propósito. Ele foi suspenso porque ele admitiu. Porque na hora que ele arremessou, todo mundo na transmissão percebeu que foi intencional. Mas aí tudo bem. Aí ele abre a boca, é aquela história, né? O cara confessou, não confessou, tudo bem. Enfim, também tem minhas restrições quanto a isso. Mas para finalizar, vamos fazer o nosso Top 5 semanal. The Top 5. Meus amigos, no Top 5 agora eu vou fazer o contrário, de baixo para cima. Quinto melhor time, na minha opinião, finalmente estreando, é o Baltimore Orioles. Demorou, mas eu admito, né? Finalmente, mesmo. Não, é o que eu tava esperando consistência. Eu acho que eu tinha falado disso daí umas 3 semanas atrás. Tem alguém batendo palma aí, né? Opa. Pra minha decisão, hein? Eu tava esperando séries, mas olha aí, ó. Série contra o Yankees, venceram. Varreram o Red Sox, né? Usando até o primeira base como arremessador. Pra ganhar do Red Sox tá valendo qualquer coisa, né? Que beleza. Né? Eles foram massacrados pelo Texas, mas daí? Quem liga, né? E quer saber qual é o segredo do Baltimore? Eles têm o melhor bullpen de toda a Major League Baseball. O bullpen combinado do Baltimore, 1,85 de ERA. Arremessador até pode ganhar jogo, meu amigo, mas quem ganha série é o bullpen. É o bullpen. Quarto lugar, Dodgers, e terceiro, Cardinals. E eu vou explicar os dois ao mesmo tempo. Eu fiquei na dúvida quem colocar. E aí, os dois têm a mesma campanha, tiveram alguns tropeços no último programa, só que perder a série contra o Cubs, para mim, pesou mais do que perder a série contra o Houston Astros. Então eu deixo o Cardinals em terceiro e Dodgers em quarto. No segundo lugar, o Tampa Bay Rays. Subiu aí, Rodolfo? Subiu, hein? Subiu, né? É o outro também que esses dias atrás não estava nem na lista. Isso, semana passada era o meu quarto, agora está em segundo. Ó. Das últimas 19 partidas, eles perderam 5, tudo bem, né? Perderam 3 seguidas, mas não é qualquer time que fica sem o melhor jogador, como eu falei semana passada, e consegue se ajustar, né? Para não falar dos 12 strikeouts que o David Price mandou também no Oakland sexta passada, que foi um vexame, né? Eu ia colocar o Tampa Bay em primeiro, Rodolfo. Eu ia. Só que depois do jogo de ontem, do Texas Rangers, meu número 1, quando eu ia colocar o Texas em segundo, que afinal eles perderam 3 séries seguidas, o Josh Hamilton me fez lembrar o quanto esse time pode ser perigoso individualmente. Então por isso, meu top 5, Texas Rangers, Tampa Bay Rays, St. Louis Cardinals, Los Angeles Dodgers e Baltimore Orioles. Vinícius, concorda ou não? Acho que tá por aí mesmo. Só acrescentando o Cleveland Indians, líder da American League Central, e a decadência do Milwaukee Brewers, né? O último da National League Central, atrás dos Cubs e dos Pirates. Então, os Brewers precisam reagir, hein? Eles têm que. Acho que pode começar a fazer cerveja lá também, né? Pode fechar o time e fazer cerveja. NHL. E aí, Thiago Simões, vamos falar um pouquinho de hockey? Opa! Vambora! Nossa, até acordou lá. Opa! Opa! Até derrubou o computador ali agora, né? Estamos dormindo aqui, mas estamos acordados. Ô, Thiago Simões, quem apostou que a final de conferência
seria Fênix contra Kings em Las Vegas, ficou milionário esse ano, né? Não, eu concordo plenamente, né? O cara que fez isso tá milionário, né? Meu caro Rodolfo, cara. Eu já vinha avisando isso desde a nossa primeira edição, né? Que provavelmente seria isso. Sinto uma tosse irônica, né? Não, eu falei na semana passada, já tô comprando agora tem que acreditar, né? Já tô comprando a camiseta. Não, o Jonathan Quick, eu tinha falado isso, né, Thiago? Acho que na edição passada ou retrasada. Se o Los Angeles chegasse nessa final de conferência, já pode botar uma estátua pra ele lá, porque eu acho que até foi o Ari Aguiar que comentou na transmissão, né, Thiago? No intervalo ali, na última transmissão de vocês, que já dá pra considerar ele o melhor goleiro da liga, né? Eu acho que existe uma grande possibilidade de ele ser eleito o Vezina, né? Mas eu não descartaria o Lundqvist também, não. Mas a temporada que o Quick tá fazendo é absurda, né? Mas eu acho assim, se fosse pra... talvez acho que tava até pra mudar ali o MVP, né? E colocar o Quick em vez do Lundqvist ali. Seria até mais merecido ali, porque o que o Quick tá fazendo é absurdo. E agora nós temos a batalha dos goleiros, né? Nós temos o Jonathan Quick contra o Mike Smith. Verdade. Ou seja, será que o Kings vai vir de avalanche também? Mike Smith ali, numa fase muito boa. Tô achando que essa série vai ser decidida no jogo 9, não vai ser nem no jogo 7. Ou então será decidido na 15ª prorrogação, né? Nossa. Então, eu acho assim, né? Eu gosto muito de analisar os times de hóquei, não assim o elenco, né? Uhum. Porque eu acho que se a gente por mais que a gente leve em consideração que o elenco do Kings é mais forte, a minha opinião é de que Phoenix vai ter um grande problema para vencer os Kings. Porém, os Kings não têm a experiência que Phoenix tem em playoffs, né? Não que o time de Phoenix tenha ido muito longe nos playoffs, mas eles sempre estão figurando nos playoffs, né? Ainda mais que teve a notícia essa semana de que o Phoenix vai ser vendido, né? Essa possibilidade já está muito forte, né? Mas ainda existe alguns problemas burocráticos, né? Porque existe uma ONG lá no Arizona, Golden Water, se não me engano, que eles veem algum problema aqui de dinheiro que possa ser usado do contribuinte, que tem que ser tudo de iniciativa privada. E esse foi um dos problemas do Phoenix não ter sido vendido para o Hussinger no ano passado, e talvez isso possa impedir uma possível venda aí para o ex-chefe do San Jose Sharks, né? Uhum. E eu acho assim, Lucas, que os Kings são favoritos, tá? A passar pelo Phoenix Coyotes. Por quê? Porque o time dos Kings passaram por um time que tem um jogo muito parecido com o de Phoenix, que é St. Louis, né? St. Louis tem um time muito parecido com o Phoenix, um time muito físico, um time que sabe jogar agressivamente. Porém, uma qualidade de Phoenix pode prejudicar demais o time dos Kings, que é o jogo na borda do gelo, tá? Eu costumo dizer que existem duas formas de você vencer um jogo de hóquei. Uma é vencer no face-off e a outra é dominando as bordas do gelo. Se você tem pelo menos 70% de um dos dois, você pode ter certeza que você vai vencer a partida. E Phoenix está muito bem nos dois quesitos, tanto como na vitória de face-offs, né? E como no jogo de borda de gelo. O time do Nashville era muito mais forte do que Phoenix, porém perdeu o jogo na borda do gelo. O time de Phoenix era mais fraco que o time dos Blackhawks, mas perdeu o jogo na borda do gelo. O grande lance desse confronto é saber se o time dos Kings vai se portar bem na borda do gelo. Time para ganhar de Phoenix tem, né? Uhum. Mas aí que tá. O embalo do time talvez possa ajudar aí. 8 vitórias nos últimos 9 jogos. 9 jogos. Né? A última vez que o time chegou tão longe foi em 93, quando perdeu na final para Montreal. Na época tinha o Wayne Gretzky, então vai ter a torcida apoiando. Da mesma forma que em Glendale a gente vai ter a torcida também apoiando o time de Phoenix.
sem mais aquela pressão de que talvez o time possa acabar. Então, são ingredientes interessantes aí. Outro ingrediente interessante é que os dois times estão descansados, né? Os times não estão mais jogando. A gente pode ter aí o final dessa fase da NHL terminando hoje, dependendo aí do Capitals, mas eu acho que o Capitals vai ganhar, já tá ganhando de 1-0, né? Gol do Sasha. Pra quem não sabe, Sasha é o apelido do nosso Alexander the Great. Isso. Alexander Ovechkin, né? E tá terminando no sábado, né? A gente tem mais uns dias aí, os times vão poder treinar muito para chegar na próxima fase. Porém, a gente sabe que o jogo físico nos últimos anos vem tomando conta da NHL, né? E eu não me surpreenderia se Phoenix passasse pelos Kings, mas se fosse para apostar, seria jogo 7 Kings. Mas engraçado foi o Thiago falando agora que o Washington tá vencendo o jogo, mas o Rangers só precisa de 7 segundos, né, para empatar o jogo. É verdade, né? Nossa, e uma, verdade. ou uma penalidade estúpida, né, para tomar 2 gols. Não, nossa, e pior que foi engraçado, né, porque o Joel Ward foi o responsável por classificar. Exatamente. Na segunda prorrogação, o time do Washington, um gol que ele nunca faz, né? E aí ele foi lá, e foi engraçado na transmissão, né? Porque o Ari falou assim, foi muito engraçado, porque o Ari falou assim, poxa, mas ele cometeu uma penalidade de 4 minutos, mas vai ficar 1 minuto, né? Aí eu cheguei e falei assim, mas calma aí, Ari, se o Rangers marcar o gol e for pra prorrogação, a gente vai ter mais 2 minutos. E não foi isso que aconteceu, cara? Sim, eu quero uma double, né? A loteria aquele dia que eu ia ganhar. Mas, o Thiago, enquanto você falava em ganhar o jogo na borda, eu pensava o tempo todo no New Jersey Devils batendo o Flyers. Porque foi a mesma coisa, né? O Devils ganhou o jogo na borda, né? E eu avisei isso aqui, né? Todo mundo, vi várias pessoas falando, não, a final já vai ser Philadelphia, tá na final. Hockey não é ataque, meu amigo. Hockey é um conjunto de defesa e borda. E é claro que se você tem uns jogadores que estão numa fase boa, eles vão fazer a diferença. E Devils está numa fase espetacular, né? Venceu o Florida com requintes de crueldade no overtime. Venceu o Flyers com facilidade, tá? Sim, facilidade, exatamente. Quem viu os jogos, não é porque tô falando, foi 4-1, não. Eu vi os jogos, o Devils dominou todos os jogos, não deixava o Flyers jogar, não caiu no jogo emocional do Flyers que os Penguins caíram. Então, Devils é um time experiente, tem campeão, tem jogador que tem Stanley Cup ali, tem Martin Brodeur, que pode ser um dos últimos anos dele, uma das últimas possibilidades dele ser campeão. Então, a gente tem 2 times muito parecidos, que é Phoenix e Devils. Se você colocar um do lado do outro, eu acho que Devils é até um pouco mais forte que Phoenix. Porém, o time de Phoenix tem um ingrediente de não ter jogadores que foram campeões, então tem mais aquela vontade, né? Aquela inspiração de querer levar o título para casa, né? E assim, a morte de Filadélfia estava anunciada desde do segundo jogo. Na hora que o Laviolette viu que ele não conseguia mudar a estratégia do time, ele tomava pressão, o time não conseguia sair jogando, e Jaromir Jagr não conseguia jogar, e Claude Giroux não conseguia jogar, o Voracek não conseguia jogar, e eu vi, meu amigo, vai ser muito difícil pro time do Flyers passar por essa defesa. Eles pegaram o time do Penguins, que era defesa, era ataque contra ataque. Isso, Na hora que pegou o Devils, que era totalmente defesa, que sabia jogar na borda do gelo, tomou aí um 4-1 e só não foi de lavada ali porque por acaso, né? O que foi o Brizgalov ontem entregando o puck no stick do David Clarkson com o jogo empatado? O Clarkson que não vinha jogando bem faz tempo, né? E aquela grande dúvida, né? O Brizgalov vem sendo contestado já, a gente até já falou isso aqui no cast passado, contestado aí pelas pós-temporadas que ele realiza, e mais uma vez ele deixa a desejar, e agora vamos ver aí que o Flyers vai ter que capturar ele muitos anos, né? Verdade. Ô Thiago, na sua opinião, o que o Predators, que foi eliminado, faz com o Radulov agora? Meu amigo, o Radulov parece que tem... Manda de volta pra Rússia e troca pra uma caixa de vodka, o que é? Eu acho que é o jeito, né? Porque o Radulov é um jogador muito estranho, né? Ele é sensacional, né? Quem conhece o Radulov, quem vê a Liga Russa, loucos que nem eu, né? Sabe que ele joga muito, né?
Mas alguma coisa faz com que ele não consiga render, por mais que ele tenha jogado bem, né? Ele fez muitos pontos, se não me engano, até o último jogo tinha 8 pontos em 9 jogos de playoffs. Então ele pontua, porém ele não consegue ter química, ele não consegue, acho que ele não sabe falar inglês direito, não sei o que acontece com ele, que ele não se dá muito bem, por mais que ele consiga se entender lá com os irmãos Kostitsyn, tem algum problema do Radulov que ninguém sabe, não sei se ele tem uma namorada que fica lá, ou então um namorado que fica lá e tá sentindo saudades, se ele ama a mãe dele, se ele ama o pai dele, eu não sei, é uma coisa muito estranha. Pois é, e o contrato dele vai até agora 1º de julho, né, se não me engano, que é o período de free agents. Ele tem, quando ele assinou, né, o contrato eram 3 anos, né? Uhum. E o que acontece? Se ele não jogasse os playoffs, ele teria mais um ano para queimar. Porém, como ele entrou nos playoffs, ele queima esse ano que a liga leva em consideração, seria o ano que ele atuou, né? Então, se ele jogou uma partida de playoff, já queimou o ano dele. Claro, já conta como... Uhum. Isso, é um caso interessante, né? O Chris Kreider, do novato aí, que jogou Frozen Four pelo Boston, pela Universidade de Boston, né? Por mais que ele tenha treinado, já contava para ele um ano de contrato. Então aí, ó, o Rangers já queimou um ano de contrato do Chris Kreider, para vocês terem uma ideia. Uhum. Thiago Simões, na sua opinião, rapidinho, pra gente fechar o rock, até pra gente não se estender demais, qual é o adversário que o Devils gostaria mais, o Rangers ou o Capitals? Eu acho que Capitals, viu, meu amigo Lucas? Porém, né, eu acho que... Eu tô esperando muito um Rangers e Devils, viu? Eu tô esperando demais um Rangers e Devils. A gente sabe que na temporada regular foi... Posso estar me enganado aqui, mas foi 3-3. Foram 3 vitórias para cada lado. A gente tem um conflito regional ali. Uhum. A gente tem um jogo muito equilibrado, tá? Eu acho que Devils está esperando o Capitals, né? Porque tem muito mais chance de segurar o time do Capitals do que o time do Rangers. Pois vocês até comentavam, né, na transmissão essa questão da rivalidade, né, da proximidade, né, New Jersey, New York e tal, eles se odeiam, né? Então vai ser uma série interessante, mas vamos ver, porque esse Rangers e Capitals a série tá mordida, né? Vamos ver. Quem sabe até quando você ouvir o podcast, vem na quinta, sexta, sábado, enfim, já está definido, mas por enquanto mas sabe-se lá. E o Sports of America continua. The inbounds pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win it! They win it! Set the Cleveland Cavaliers! NBA. Vamos falar agora de basquete da NBA rapidamente, porque a gente acabou se estendendo, né, no futebol americano. Para ver, amigo ouvinte, como a gente gosta de futebol americano, que a maior sessão do programa de hoje foi futebol americano e nem tem jogo. É verdade. Então, ô Vinícius, o negócio é o seguinte, eu já falei demais hoje, já cansei de falar, já cansei da minha voz, certo? Então agora, seus destaques aí, o que você, da semana passada para cá, o que teve de legal, decepções. Eu nunca vi tanto time pendurado aí no 3-1. Uns aí salvaram a pele ontem, eu achei que todo mundo ia fechar a série e descansar em casa, mas a coisa não foi meio assim. Como é que você viu essa última semana aí de playoffs da NBA? Começando por Chicago contra Filadélfia, né? Uma série bem curiosa, né? Chicago começou como favorito da série. Aí, como todo mundo sabe, teve aquela lesão do Derrick Rose e do Joakim Noah. Filadélfia surpreendeu, abriu 3-1. Chicago ontem com uma defesa muito forte, pressionando bastante. Conseguiu uma vitória importantíssima, evitando a eliminação. E Guadala foi muito mal no jogo de ontem. 4 de 19 nos field goals. Isso atrapalhou o time de Filadélfia. E Chicago ainda com uma resque de vida ainda, né? Agora no jogo 6. O jogo 6 vai para Filadélfia. Filadélfia tem a chance de fechar a série. E tô achando difícil pro Bulls recuperarem e fazer 4-3. Estão vendo quem vai perder essa série, né, Vinícius? Porque, pelo amor de Deus, né? Esse time tá jogando, tá esperando também o final do jogo ali também. Foi ontem ou foi antes de ontem? Já perdi. O último jogo foi assim, no final ali tava um negócio de ninguém mais quer marcar. Vamos fechar aqui em 50-50 mesmo e pronto. Assim, um jogo de defesa total, né?
E Joaquim Noah ainda é dúvida pro jogo 6, né? Pode voltar, mas eu acho difícil ele voltar e que torceu o tornozelo esquerdo. No jogo 4, Chicago com um jogo de garrafão prejudicado pela ausência do Noah, mas o Luol Deng tá indo bem, o Boozer também indo bem. E destacar as más atuações do CJ Watson, que era para substituir o Derrick Rose, não à altura, claro, mas fazer um bom papel, não tá conseguindo fazer. Ontem, se não me engano, 2 de 10 nos field goals, não tá conseguindo suprir a ausência bem do Derrick Rose nos playoffs. Indiana contra Orlando, né? Essa aí. Essa daí, na verdade, aí a única coisa estranha foi na semana retrasada o Orlando ter ganho um jogo, né? De resto, o primeiro, tudo né? em casa, né? O primeiro. Boston contra Atlanta, uma série que tá bem aberta ainda. Boston liderando por 3-2, Atlanta conseguiu uma vitória ontem por 1 ponto, né? Mas o Atlanta... O que foi, Vinícius? Para aí, desculpa te interromper. O que foi aqueles últimos 10 segundos de jogo ontem? Pelo amor de Zeus. Desastre, né? Todo mundo errando. Uma zona, né? Não, o Paul Pierce me manda uma bola de 3 que não bateu em nada, meu. Aquela airball bonita, né? Pareceu... Ninguém quis ganhar o jogo ontem no último também. minuto. Não, vai você. Não, vai você. Não, vai você. O Al Horford voltou para Atlanta, é um reforço muito bom para o time dos Hawks. Ele estava machucado há mais de 3 meses. A Atlanta ainda tem chance, mas o Boston, um time experiente deve fechar a série, né? O jogo 6 que acontece amanhã, quinta-feira. Mas se o Josh Smith jogar o que jogou ontem, meu amigo... né? Muito mesmo. Todo mundo fala isso, mas vendo o jogo dá um nervoso, né? O Celtics é o pior time da liga durante toda a temporada regular em rebote ofensivo. Sim. Né? E só que você vê isso na tabela é uma coisa, você vê o jogo dá um nervoso, mas ninguém pega rebote, né? Incrível, cara. E indo pra Miami e New York Knicks, né? Miami tendo a chance de fechar o jogo hoje, quarta-feira. Amanhã já deve ter fechado a série. Jogando, inclusive, Knicks. Agora, né? Sim, jogando agora. E só destacar algumas coisas dos Knicks aqui. Os Knicks têm o pior ataque neste playoffs, fazendo 80 pontos por jogo só. Knicks é o time que dá menos assistência nos playoffs, 12,5. É o time com pior média de tocos, 1,5 apenas. E o time que mais comete turnovers, 19,5 por jogo. Nossa. É difícil ganhar de alguém, né? Fica. Esses números pífios. Ainda mais contra o Miami Heat, que é um candidato ao título sem dúvida alguma. No Oeste temos o San Antonio Spurs, né? Que varreu a série contra o Utah. Memphis e Clippers, bem disputado. Uma série que reserva o jogo 7, ainda tem tudo para ir pro jogo 7. E agora, eu te pergunto, né, Vinícius? Você veja, aquele primeiro jogo mudou tudo, né? Aquela virada lá do Clippers, né? Aquelas Exatamente. Você veja, se o Memphis tivesse ganho, né? O primeiro jogo tivesse segurado ali, né? Segurado ali. A série teria tomado 2-2. Pois é, 2-2 pelo menos, e talvez com outro rumo, né? Outra mentalidade, né? Justamente. E todos os jogos dessa série foram definidos por 7 pontos ou menos. Aí você vê o equilíbrio da série. O que poderia até estar acontecendo, né? Sim. O destaque dessa série é o Chris Paul jogando muito bem, 23 pontos por jogo, junto com o Blake Griffin, também tá indo muito bem. E do lado de Memphis, Rudy Gay indo muito bem, Michael Conley, né, distribuindo o jogo como ninguém. Zach Randolph tá retornando à boa forma dele, notando 12 pontos por jogo. O jogo 6 acontecerá em Memphis, o jogo 5 também em Memphis. E vamos guardar essa série aí que tem tudo pra chegar no jogo 7, né? Pois é. E uma série bem previsível, né? Qualquer um que vencer vai ser normal, assim. E a gente comentava isso, né? Lá antes de começar os playoffs, né? Sim. E tem Lakers contra Denver. Uma série curiosa até, né? Porque Lakers parecia que ia varrer a série. Abriu 2-0 relativamente fácil. Aí o Denver conseguiu uma vitória importante no jogo 3. No jogo 4, o Lakers venceu. Aí o jogo 5, todo mundo achava que o Lakers ia passear contra o Denver e tal. O Denver conseguiu uma vitória importantíssima, 102-99, com o Farid jogando muito bem, o novato dos Nuggets. E o agora Bynum... o jogo vai pra Denver, né? Sim, o jogo vai pra Denver. E o Bynum provocou, né? Falou que o jogo 5 não seria fácil, que o Lakers estava ganho já e tal. Aí deu motivação dos caras do Denver. O Magui anotou 21 pontos no jogo 4. Perdão, no jogo 5.
pegou 14 rebotes. Magui jogando muito bem. Ninguém esperava que o Magui tivesse uma atuação boa assim. Nuggets com chance ainda, mas eu acho que ainda dá Lakers. Acho que... Até um comentário sobre isso, eu até ouvi no podcast, acho que foi no podcast no NBA Today, falando sobre essa questão da motivação a mais, né, do Nuggets, com esses comentários. E o comentarista falou: eu acho que realmente não precisa motivação a mais, tá nos playoffs, você não quer perder. Eu acho que precisa. Eu acho que faz toda a diferença. Eu discordo plenamente disso, eu acho que faz toda a diferença. Você tá perdendo 3-1, você vai jogar contra o Los Angeles Lakers. Faz toda a diferença quando você ouve alguma coisa desse tipo. Assim. E o Kobe Bryant marcou 43 pontos no jogo de ontem, né? Sim. E não e com um aproveitamento bom, né? De 14 e 23 nos field goals, né? Quase 50%. Quem estava assumido no jogo de ontem era o Bynum, né? Justamente ele que provocou. Né? Mas o Rodolfo e Vinícius, assim, desses times que estão atrás agora, a gente desde o começo falava que a série mais intrigante seria Memphis e Clippers e tal. Então nós temos alguns times atrás aí. Você mantém o único que ainda tem chance de causar uma zebra, por exemplo, o Atlanta ainda está atrás, né? E o Atlanta a gente até chegou a comentar, eu acho ali, que seria... Não, a gente sabia que era zebra, né? Exato. Isso. Mas assim, dos que estão atrás agora, tá? Eu já vou até descartar o Knicks agora que estão jogando, a gente não vai se atrelar ao resultado do jogo, mas nós temos o Chicago atrás, temos o Atlanta, temos o Memphis e temos o Denver. Dessas 4 equipes, Vinícius e Rodolfo, qual que vocês acham que tem mais chance aí de virar a situação ainda? Eu acho que o Atlanta, que pela volta do Al Horford vai ganhar muita força no garrafão, e como você disse, Boston não é um time que pega rebote ofensivo, né? E o Al Horford é um jogador reboteiro, vai dominar o garrafão nos próximos jogos contra o Boston. O Atlanta tem, assim, joga fora de casa contra o Boston. No jogo 6, Boston tem tudo para fechar a série, mas o Atlanta ainda pode aprontar uma surpresa. E o Bulls contra o Philadelphia 76ers. Acho que o Bulls, se fazer a defesa forte como fez ontem, no jogo 4... dá pra aprontar ainda, apesar que seja difícil, mas acho que dá pra aprontar ainda. E foi no jogo 5, perdão. Rodolfo, o que você acha aí? Não, eu sigo com o relator aí, porque também esse jogo nessa série do Chicago e Philadelphia tá um Deus nos acude, né? Não se sabe quem perde nisso, né? Come on, baby. You can do it on this end of the speedway. Come off the 4 and get up alongside of him. Half a mile to go. Here he comes. Who's going to get off? Here he comes. Here he comes. He's got him this time. It's going to be a drag race. Wow. They touch. Kramer even got him. NASCAR. Rodolfo, chegou a hora que você gosta. Vamos falar de NASCAR? Tivemos... Não, e olha só, alguns ouvintes estão se interessando aí por NASCAR, viu? Louco, sério? Olha aí. Até eu vi no final de semana. Olha aí. Olha tá? só. E se vocês acompanharam a NASCAR nesse final de semana, aliás, eu vou fazer o convite pro próximo final de semana, que é Darlington, que é aquela pista do mal lá, Lady in Black. A pista too muito... tough to tame. Too tough to tame. É muito doida. Se você acompanhou a NASCAR, primeiro nós tivemos a coisa mais divertida que eu já ouvi nos últimos anos na NASCAR, foi os narradores e até o pessoal ali da rádio, sistema de comunicação, falar o novo líder, Ricky Bobby. Pra quem viu Talladega Nights, né, o filme lá com Will Ferrell, como é que chama em português? Eu esqueci o nome. Ricky Bobby, velocidade muito louca, sei Esses lá. nomes absurdos. O filme você sabe, né? Que A toda velocidade, acho que é. Acho que é a toda velocidade. O nome do filme em inglês é o Talladega Nights, se não me engano, né? Exato. Em português fica aquela beleza sempre. Isso, E aí o Ricky Bobby, aí o Kurt Busch correu com a pintura do... Tava sem patrocínio, né? Aí patrocinado por mim mesmo, né? No carro, né? Legal porque autorizaram isso, ele teve que pedir, não foi um processo muito simples, teve que entrar em contato com várias pessoas e tal, mas estava ali, uma homenagem super divertida. E na hora que ele cruzou toda a transmissão em inglês, falou, novo líder, Ricky Bobby. Foi muito legal, cara. Ele mesmo brincava na comunicação ali com a equipe, ele fazia algumas brincadeiras e tal. O Kurt Busch tá se divertindo, né? E fez uma excelente corrida, inclusive, né? Pois é, tá se divertindo. Foi pra Phoenix Racing esse ano. Mas falando em corrida, o Rodolfo, o pessoal, ou o pacote aerodinâmico, ou a injeção eletrônica, ou o calor, ou o pessoal não sabe mais fazer conta. Porque o cálculo do combustível
A gente tá acostumado a ver uma volta ou duas, o pessoal tá errando feio ali. Pois é. Talvez atribuído mesmo essa questão da mudança do combustível esse ano, né? E a gente teve algumas mudanças, né? Então, eu acredito que um pouquinho aí relacionado à própria mudança do combustível, ligado ao fato, e até faz parte aí do meu top 5, mas ligado ao PEC, né? E a gente teve a volta da corrida em PEC. Talvez algumas coisas desse tipo aí possam ter modificado essas contas aí, mas o pessoal tá errando feio mesmo. O pessoal É até importante mencionar isso, que a NASCAR vale muito mais o piloto do que numa Fórmula 1, por exemplo. Uma das coisas é que não se tem a visão do carro a partir do box tão boa como se tem na Fórmula 1, com a telemetria que tem na Fórmula 1, né? O box, né, na Fórmula 1 recebe todas as informações do carro e mais um pouco, né? Na NASCAR não é tudo que chega lá pro pessoal pra crew ali da equipe, né? E até quando eu falei do calor, realmente foi a corrida mais quente, né, que eles enfrentaram até agora. Até agora, né, da temporada. Isso, então, claro, tudo isso afeta, né? E também cada corrida, cada situação nova em Daytona ou Talladega, a NASCAR vem com um pacote novo aí, né? Pois é. Então é difícil até se ajustar. Até o Jeff Gordon, e tem uns que defendem que tem que acabar com essa história, tem que correr como era até 1987. Eu acho que não. Né? Quem tá ouvindo o podcast desde o começo. É isso, né? que eu ia falar. Exatamente. Não tem como, cara. Não tem Bill como. Elliott, né? No 87 fez a volta mais rápida aí, marcada. E o acidente, Bob Allison, assustador. Né? Podia ter matado milhares de pessoas ali. Não matou por um milagre. Os carros da NASCAR hoje eles são muito, muito, muito seguros. E até foi engraçado porque na época que aconteceu aqueles acidentes com a Stock Car ali, morreu. Eu não vou lembrar o nome do piloto mesmo, mas morreu um piloto primeiro na Stock Car, depois na Stock Light, se eu bem me lembro, ou até na Truck lá da Stock Car. Os carros da Stock Car parecem de papel perto dos da NASCAR, assim. O carro da NASCAR, ele hoje A gente teve alguns acidentes, até o acidente do próprio Miguel Paludo, né? Sim. E agora, no final de semana, a gente teve um acidente forte também, eu não me recordo de quem foi. Do McClure, acho que foi, né? Eric McClure na do Nationwide McClure, Series, né? foi na Nationwide Series. Muito forte mesmo, de frente pro muro interno ainda, que não tenha... Não tinha. Não tem aquela proteçãozinha mas e tal, o interno não tem. Mas esse muro interno tinha, Rodolfo. Esse tinha? Esse tinha. A sorte dele é que tinha. Eu achei que tinha pego bem naquele cantinho, sabe? Não. Mas de qualquer forma, vamos voltar a um outro exemplo aqui que já me vem à cabeça, o do Jeff Gordon, acho que foi em Las Vegas, se eu bem me lembro. Se não foi em Las Vegas, foi no Texas, mas eu acho que foi em Las Vegas. E eu tenho quase certeza que foi em 2010. O Jeff Gordon bateu no muro interno também, de frente, o carro saiu, até a roda de trás saiu do chão com a batida e saiu andando, inclusive brabo. Não, o próprio acidente do Carl Weathers em Talladega, há 2 anos atrás, foi assustador também, né? Nossa, decolou bateu no fence, na grade ali, né? Uhum. Nossa, foi horrível. Mas então, agora... Pode falar, Lucas. Não. Conclua, Rodolfo, por favor. Aqui. Não, eu queria até conectar com o top 5 aqui, então. Não, mas é porque antes o Tony Stewart estava todo putinho, né? E ele fez várias críticas, eu até queria tornar pública aqui algumas críticas. Ele falou depois que, primeiro que ele... O começo eu não sei se ele estava criticando ou falando sério, que ele tinha que ficar o tempo todo de olho na pista e de olho nos instrumentos por causa do calor. Né? Até o Jeff Gordon sofreu o tempo todo com isso, do calor. Eu, sinceramente, cara, eu acho que se você é piloto, você tem que saber gerenciar o seu equipamento. Então, se tá quente, você bota o carro pro lado, pega um arzinho, volta. Eu acho que isso, eles são pilotos profissionais e fizeram isso com maestria. Beleza. Depois da corrida, ele falou que não sabe se a NASCAR ficou satisfeita, porque eles têm que quebrar 50% dos carros, que enquanto não quebrar 50% dos carros, eles podiam estender a corrida, né? E aí depois ele deu outras sugestões, que o próximo Talladega podia ser no formato de pista em 8, como tem jogo de videogame aí que o pessoal sabe, que tem nos Estados Unidos. Ou então ele deu outra sugestão ainda, né? Você faz uma corrida, e aí faltando aí de repente umas 10 voltas, aí você divide os pilotos em 2, um vai para um lado, o outro vai para o outro, aí eles ficam se cruzando assim na pista, né? Até brincaram dizendo que isso aí é o Tony sendo Tony, igual se falava do Manny Ramirez, né? Manny being Manny, né? Nada de novo no front, né? O Tony Stewart, ele até deu uma acalmada, digamos, aí nos últimos meses, no último ano. Mas esse é o Tony Stewart, né? Mas é aquela história, né, Rodolfo? Que eu saiba,
a pista é a mesma, o calor é o mesmo, Sim, o equipamento é quase o mesmo. Que eu acho que ele ficou, eu acho que ele ainda tá com aquela corrida da semana passada engasgada, sabe? Eu acho que ele ainda, essas reclamações ainda tem a ver com aquilo. Então, pois é. Nada de novo no front. Ficou frustrado, ele tava fazendo uma corrida até o final, né? E aí tivemos uma garrafinha de plástico, né? Mas vamos lá, vamos emendar o top 5 do Rodolfo, manda ver. The top 5. Inclusive até o top 5 de novo, do quinto pro primeiro aí, né? Fazendo a mesma ideia que você teve no beisebol, mas o quinto, inclusive, é a própria corrida de Talladega, o PEC, de volta. A gente tinha comentado isso nos podcasts anteriores, mas a gente teve aí uma questão envolvendo as corridas de Talladega e Daytona e Super Speedways da NASCAR, que as equipes, os carros, né, os pilotos estavam correndo em duplinhas. Isso ficou meio feio, o Tango, né, Tango Racing. E ficou meio feio, porque ficava aquela coisa de 2 em 2 e perdeu totalmente a coisa clássica das Super Speedways, que eram os carros andarem em trenzinhos, vários carros todos juntos e tal. Apesar da gente não estar vendo ainda os trenzinhos como a gente via nos anos anteriores, o PEC voltou e eu acredito que voltou pro bem. Acho que foi bem legal, assim. A gente tem o PEC, mas também tem a possibilidade aí de sair um pouquinho com 2 e dar aquela estilingada. Mas aí já tem que tirar o carro para o lado para pegar ar, então eu achei que foi bem legal. Então esse daí entra no top 5 como algo legal da NASCAR aí. Matt Kenseth. Opa, aí sim. Bora, de novo, né, consistência. O Matt Kenseth foi terceiro. Deixa eu até confirmar aqui o resultado da... Foi terceiro, ele ia ganhar a corrida faltando 2 voltas, cara. O Brad Keselowski, que saiu do nada ali, empurrado pelo Kyle Busch. Terceiro, então liderou mais voltas, inclusive, né, na corrida aí da Arrows 499, né, em Talladega. E ele tem feito bons resultados aí nas últimas 3 corridas. Aí, né? Tem feito bons resultados na temporada, né? Ele é segundo colocado e tá muito bem, né? Vamos ver o que acontece no resto da temporada, mas é um puta piloto, né? Não tenho o que falar. Kasey Kahne, é muito bom, assim, ver o Kasey Kahne de volta, porque ele tá na Hendrick Motorsports, equipe, digamos aí, para quem não conhece a NASCAR, dá para falar que é a equipe, dentre as equipes de ponta. E o Kasey Kahne começou muito mal a temporada. E aí ele teve 2 top 5 nas últimas 2 corridas. Então, bem legal para ele, bem legal para a NASCAR, né? Sempre bom ter mais pilotos aí bons na frente. Brad Keselowski também, 3 top 5, já tem 2 vitórias, apesar, né, aí da inconsistência aí, digamos, ele não está chegando sempre ali no começo, sempre na frente, e apesar digamos que não é todo mundo que acredita nele como um bom piloto, ele vem provando, talvez essa seja a temporada onde ele vai provar que ele é um piloto de ponta, porque aí agora, né, com a saída do Kurt Busch, ele é meio a cara ali também da Penske, né? Ele precisa provar o valor ali na Penske. E Kyle Busch tá muito bem, assim, essas últimas provas, e também começou mal. Deixa eu até pegar aqui a posição do Kyle Busch na temporada agora, ele já é o 9º, subiu 2 posições, e ele foi ele ganhou a corrida da semana passada, e em Talladega ficou em segundo, aí ajudando, inclusive, né, como o Lucas falou, o nosso Brad Keselowski a ganhar. Então o Kyle Busch aí fica com a primeira posição no meu top 5. A menção ao Greg Biffle, eu não comentei do Greg Biffle porque ele tá ali na frente, ele teve mais um top 5, continua como líder do campeonato, mas eu preferia aí colocar os pilotos aí que apareceram, né, mas ele continua sendo o líder do campeonato e mantendo aí uma bela temporada. E lembrando o pessoal aí que a gente comentou de Darlington esse final de semana, para quem quiser, acompanhe a corrida, porque uma coisa a mais que todo marmanjo gosta de ver é Danica Patrick correndo, né? E a Danica Patrick vai fazer a segunda corrida dela na Sprint Cup. Para quem não quiser, para quem nunca acompanhou, é a categoria principal, mas para quem quiser acompanhar a Danica Patrick toda semana na Nationwide Series, que é a segunda categoria da NASCAR. Mas aí essa semana ela faz a segunda corrida dela na Sprint Cup com o carro número 10. Então vale a pena aí conferir
E lembrando que a Darlington, corrida Lady in é Black. sábado à noite. Sábado à noite. E o que é sempre legal, ver corrida à noite também é sempre legal. E a corrida na Carolina do Sul é uma pista super famosa, super clássica. Sim. Tem toda aquela coisa do sulista ser acolhedor e tudo mais. Enfim, a NASCAR tem esse É lado uma aí. das corridas mais respeitadas, né, pela tradição, por ser difícil, né? A pista tem aquela curiosidade que ela tem esse formato, porque Vale a quando ela pena. quando ela foi construída tinha um lago, né? O cara Exato, e disse, não né, dava pra... Teve que... Isso. Aí tiveram que mudar o formato da pista. Então, Darlington é uma pista muito legal, fica aí o convite. E aí Vale a você pena vai... ver a morena Danica Patrick correndo à noite, né? O seu carro reluzindo, seus cabelos reluzindo na noite da Carolina do Sul. Meu Deus. E semana que vem tem mais NASCAR aqui no Esportes ao América. Meus amigos, chegamos ao final. Tá? Falamos aí um bocado. Eu já disse, eu não aguento mais falar. Eu acho. Até considerações finais. Thiago Simões. Foi muito legal gravar com vocês aqui novamente. Lucas, Vinícius, Rodolfo. Um abraço para vocês, né? Que agora eu vou ver. Ok. Rodolfo, você vai ver o que agora? Eu vou ver o segundo tempo de Miami Heat e New York Knicks. Inclusive o LeBron, já temos um toco ali que vai estar no Sport Center e você, ouvinte, quando estiver ouvindo, com certeza já vai ter visto isso no Top 10 e tudo quanto é programa esportivo. E que o pessoal aí, a gente comentou durante o programa, eu até anotei aqui pra lembrar, porque eu ia comentar durante o programa e acabei esquecendo. O Lucas comentou do Baseball Tonight. Lucas, tem que falar que eu adquiri a ESPN HD aqui a Sky HD, justamente por causa da ESPN HD. Fãs de esportes americanos precisam ter Baseball Tonight, precisam ter Sport Center americano toda hora passando. E, por favor, ESPN, Thiago, mande lá uns lembretes pro pessoal. Por favor, quando a ESPN HD começar a se tornar mais comum, que não seja a mesma programação da ESPN só em HD, que a gente possa continuar tendo programação diferenciada. Pode deixar. Por favor. Como eu digo, eu acompanho o Sport Center americano religiosamente desde 2004. Religiosamente. Por vias diversas, então, né? Não. A Sky, muito antes do HD, a Sky sempre passou o Sport Center americano. Ah, sim, mas aí tinha a questão do horário, né? Sim, mas eu gravava no videocassete, meu amigo. Olha só. Eu tinha um videocassete velho que eu usava só para gravar o Sport Center americano. Olha só. Eu costumei a ver uns anos atrás, eu via cedinho, né? Passa bem cedinho. Agora tá passando de 6 horas, né? 6 horas, 6 horas. Aí durante uma época aí que eu acordava cedo, eu via nesse horário. Um pedaço, na verdade eu saía mais 6h45 e tal. E aí agora eu tô conseguindo ver deixo gravando ali, então quando eu não posso ver, vejo antes de dormir, alguma coisa do tipo aí. Ah, sim. Vinícius Veiga, você vai assistir o que agora e as suas considerações finais? Eu vou assistir Miami contra Knicks agora, segundo tempo, vou acompanhar o Rodolfo aí. E Miami na frente agora, hein? 55-44, vai fechar a série. E só lembrando que este podcast será disponibilizado para download no spinballnet.blogspot.com.br, que é meu blog, e vai dar para baixar lá também. Maravilha. E eu não vou assistir nada por enquanto, que enquanto esses vagabundos vão ficar vendo esporte, eu vou fazer a edição do programa, que se você está ouvindo ele agora, é porque eu vou editar enquanto isso, né? E não, pois é. Me dando água na boca aí. Se a gente tivesse 3 Thiagos, Vinícius e Rodos, não ia ter podcast, né? É. Mas eu tenho meu outro podcast, meu outro projeto lá da Microsoft, ela tem um outro podcast para subir também pro ar hoje, então estaremos Não, juntos, eu vou deixar o jogo de fundo ali. Ó o jabá. Ó o jabá. Eu também tem outro podcast, tá? Mas não vou falar dele aqui. Não, eu tenho mais uma questão aqui, uma consideração antes da gente fechar o podcast. ESPN, por favor, transmitam um jogo do Kings. Por favor. Que a semana que vem eu não fale mais isso. Mas a semana que vem, inclusive, eu vou viajar uns dias ali. Eu tô sentindo que vai ser durante esses dias. E jogo das pedras? Esse daí não dá, né? Esse não, mas nem que a gente tivesse a ESPN 5 ia passar. Bom, meus amigos, então vamos fechar mais um Esportes da América. Muito obrigado aí aos nossos amigos, aí ao Thiago, ao Vinícius, Rodolfo. Qualquer agradecimento aqui sempre é redundante e até pequeno perto do carinho que eles têm por esse projeto, de tirar o seu tempo aí uma vez por semana, de falar, tá certo, é a nossa paixão, mas se sacrificar, né? A gente tem tantas coisas para fazer, a vida é tão corrida. Verdade.
e tirar esse tempinho. Olha aí, ó. E tirar esse tempinho para poder falar com vocês. Eu sou o Lucas Andrade. Vejam bastante esporte, espero que tenham gostado. Por favor, deixem as suas opiniões, principalmente nos assuntos polêmicos da edição de hoje. Vamos manter o canal aberto aí, vamos conversar. A gente se encontra semana que vem no mais um Esportes of América. Como eu digo sempre, uma ótima semana. Acompanhem bastante esporte e abraços esportivos.